gente. Coragem! Jararacas Podcast 25, jornalismo, credibilidade e seriedade. Vamos juntos nessa. 100% de NBA. Vamos curtir essa? Vamos nessa. Vamos nessa agora. Vamos curtir, vamos compartilhar. Por favor. Jararacas Podcast, no Perder YouTube, tempo. no TikTok, no Facebook. Sim, isso tá onde muito você quiser. Sport TV, ESPN, Sumaré. Tá muito protocolar. Vamos direto lá, o assunto é NBA. Podcast, você curte, você Para chegar compartilha. mais inscritos, por favor. Mais inscritos, por favor. Deite o dedo no like. Já ouviu essa frase? É isso, eu acho meio Deite o estranho. dedo no isso. like. É meio esquisito, porém, verdadeiro. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e no seu agregador favorito. Hoje- Estamos hoje liderando você não no está Spotify. de Estamos novo? um monstro no Spotify. Hoje você não tá com a camisa de... Não, hoje eu estou de Michael Jeffrey Jordan, eu estou a paisana. É que eu tenho um compromisso muito importante hoje. É? Por isso, Qual o compromisso? eu vou encontrar a minha ex-esposa depois de 2 anos. Não deu nem um minuto. Aí, então, o que apostou aí, não deu um minuto, ele quê? já contou isso. Não, a gente fez uma aposta aqui na Romulo Bet. Não, porque assim, você Ah, me perguntou Na por quê. Não, mas a Romulo Bet. Sim. E você em 30 segundos já te estourou A já. gente tinha feito isso aí? Não, se você ia falar isso. É lógico que eu ia falar. Eu sou Então- um cara que eu não escondo. Então você eu tenho vai- coragem pra dizer a verdade. Eu vou esconder Repete o o quê? que você vai fazer hoje, então, segunda-feira? Eu vou encontrar a minha ex-esposa pra uma conversa muito amigável. Então é você Espero. com a camisa do River Plate em La Bombonera, Ah. você com a camisa do Mengão em São Januário, é você... Enfim, é você. Não, sou eu, um cara apaixonado pela vida, um cara que... Despedindo? Você está despedindo do Não, programa? Então, não, claro que isso. não, eu Semana sou- que vem temos um novo componente aqui. Será? DPC, Jota, Não. Eles podem ser convidados. Jorge Sá. Jorge Sá, que caiu na boca do povo, né? Caiu na boca Jorge do povo, Sá hein? que um dia chegou e falou para o portal UOL, eu não preciso estudar a NBA. A NBA está dentro de mim, corre nas minhas veias. E hoje o cara está sendo processado, né? Impressionante. Não, porque eu quero iniciar um quadro aqui, Ah. porque você que faz com grande excelência o seu trabalho de comentarista de NBA, né? Sim, Então eu queria criar o quadro Por Onde Anda Você? por onde anda? Também, para quem já comentou, já estamos aqui o Birabelo, Sim. né, que entrou até numa batalha judicial com o Rafinha Bastos. Vamos aí fazer isso. A gente faz o quadro... A Luana, a jornalista. A Luana Santos. Não, Estamos mas ela em não contato. comenta NBA. Não. Né? Então, o quadro Por Por onde anda? anda você? NBA. Para falar de comentarista de NBA no Brasil. E aí tem... Vamos falar também quem tem nativa, Zé Boquinha. Sim, Né? O Agra saiu do Sumaré. saiu. Né? Tem o Giovannone. Leonardo tem Sasso, Ellen. Ellen Luz. Todo mundo. O Birabelo já vamos aqui. Tem muita gente. O Danilo Castro, que comentava na Band. Exatamente. E a Band acabou perdendo não só a NBA, mas também o basquetebol espanhol, que passava no Band Esportes, passava até mas universitário, né? depois volta. Já que a gente está falando de March Madness, Então a é Band o quadro Esportes... Por onde... Por onde anda Jorge Sá? Processado. Notícia aqui, ator de novelas. Qual novela que ele fez? Não sei. Ele fez uma novela. É denunciado por estelionato em São Paulo. Que Um bom. grupo de mais de 100 vítimas disse que pagou ao ator para obter bolsas de estudo dos Estados Unidos, mas ficou a ver navios. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação. Ele nega, evidentemente, mas aqui o Jorge sai abrindo o nosso quadro, que eu criei com muito carinho. Por onde O anda? quadro Por Onde Anda Você, de comentaristas de NBA no Brasil. Você, Sim. hoje a gente sabe que você está aqui, mas devido a essa informação que você Sim, me deu, eu posso talvez aparecer você nesse amanhã quadro em breve. seja você o personagem do quadro Por Onde Anda Você. Quem Exato. você gostaria que te substituísse a partir da semana que vem? Cara, eu gosto dos dois que a gente trouxe aqui, Jota Jogadas e Sidney Gabriel. Um revezamento, então? Um revezamento. O próprio Jorge Sá pode ser também. A gente O pode Jorge convidar Sá acho que ele. pode ser um convidado para entrevista, como foi o Paulo Mancha. Como a gente está procurando, por exemplo, o Serginho Malandro, né? A gente está procurando também a Luana. Eduardo Agra também. Eduardo Agra pode ser convidado. Eu já me tô ofereceram citando o a direção. Leonardo Sasso essa semana. Falaram assim, por que, que o Oferecendo Sasso... como você oferecendo? ele tá... não, me ofereceram um Quando grande nome chegar do... o Criança Esperança, eu não sei, acho que em outubro. A gente pode. A gente faz isso com ele. Pode A pensar gente convida no ele. Sasso. Tá? Aqui, ó, leva o Sasso no Jararacas. Quem me mandou foi uma foto junto com um pequeno. O pequeno, lembra do pequeno? É claro, é um ícone da TV. O ícone da TV brasileira, de de Sumaré auxiliar de Brasil. estúdio, maravilhoso, pequeno. Auxiliar de né? estúdio. Então, bom, esse é o seu último programa aqui. Não é. Eu agradeço muito a parceria por ser. 25 edições, Não né? vai ser. Mais a entrevista também do Mancha. Fico feliz que você tenha compartilhado esses momentos tão especiais comigo, com todo mundo aqui. Agora que tá chegando E- pós-temporada, que a gente vai ter Semana- grandes novidades, né? Não, mas você não vai encontrar a sua ex-esposa hoje? Sim, Então, mas semana que vem você não está aqui eu não mais. vou ser assassinado. Não A minha sei, ex-esposa, mas ela- certamente não vai estar em ela condições. foi muito importante na minha vida
E continua sendo. Mãe dos seus filhos. É mãe dos meus filhos, é por isso que eu Tem vou coisa mais encontrá-la. importante que isso? Não tem. Tem Ela nada me deu mais, as coisas mais importantes da vida. Exatamente. Foi o que eu falei para ela no telefone. Por isso que foi dessa maneira que eu a convenci a se encontrar comigo. Tá bom, mas de qualquer maneira, bom? fica em dúvida aí a sua presença para a semana que vem. Claro, Vamos sem ver o que dúvida. vai acontecer, né? Muito bem, muitos desdobramentos. Daqui a pouco é NBA, que esse podcast só fala exclusivamente de Não, NBA. tem uma notícia legal, eu tô vendo o senhor com a camisa do Miami Heat. É porque amanhã a gente transmite no Miami Amazon Golden State. Prime o Jimmy Butler pela primeira vez jogando contra Miami depois da saída de Miami. Ele que não foi, né, muito amigável Não, uma saída. Deixou de ser profissional. né? Não foi. Então eu quero ver como vai ser a recepção dele em Miami amanhã nesse jogo aí. Lamento, né? Lamento pela Conmebol, que botou Brasil e Argentina. memorável. Vão perder a audiência terrível, né? Vai Exato. ninguém assistir Brasil e Argentina. Vai ver o Miami Golden State com a gente no Amazon Prime. E eu quero ver qual vai ser a recepção dos torcedores do Miami, né? Que são furiosos, principalmente Otávio Mesquita, Roberto Justus e Chiquinho Scarpa. Exato. Quero ver qual vai ser a postura deles. Ronaldo Esper também torce pelo Miami Heat, está sempre lá em Miami. Quando Jimmy Butler entrar em quadra nessa terça-feira, transmissão 8h30 da noite. Você acredita em vaias? Da torcida? Um pouco, né? Um ambiente equilibrado, né? Mas quando começarem a se vir os canapés, aí eles vão ficar em silêncio. Então, é antes da chegada dos canapés. Sim. E daqueles drinks lá, né, com guarda-chuvinha, Sim. que é uma tendência lá em Miami. Coloridos, né? Coloridos. É, por causa do Enquanto calor, não chegar esse drink e o canapé, talvez eles falem alguma coisa do Jimmy Butler, que já falou que é um jogo qualquer, só mais um jogo, né? Mas certamente Tentando tirar eu quero ver, eu foco. espero que tenha a imagem na transmissão americana, o Pat Riley. Tem que aparecer a cada 3 ataques. Pat Riley, que na verdade o grande embate, né, de personalidade e de confronto individual foi Butler e Riley, né? Então espero que o Pat Riley esteja no ginásio, que a quadra tem o nome dele, inclusive. Exato, né? mudou o Recentemente nome. completou 80 anos de idade, Pat Riley. Nem percebi que estamos falando de NBA aqui. NBA. É um programa orgânico, né? Naturalmente. Já vai encontrar sua ex-esposa, que também chama Fernanda, Sim. também porque você entabula um relacionamento amoroso com uma pessoa Fernanda. maravilhosa A que gente também tem chama tratado Fernanda. esse assunto com um pouquinho mais de frequência, né? Nós descobrimos aqui a esposa de Paulo Mancha, por exemplo. Acho que A Cleusa. o amor, a dona Cleusa. A gente está trazendo também esse lado carinhoso, É né? exclusivamente NBA, mas a gente busca também falar de relacionamento humano. E aqui. eu tenho um relacionamento bem picante em Miami acontecendo, não sei se o senhor está Picante? sabendo. Quem? Exatamente. Todo mundo lembra que o Eric Spoelstra, o técnico do Miami Heat, um pouco antes de ele receber uma renovação robusta de contrato, o que ele fez? Ele se separou para justamente não entrar na divisão de bens com a ex-esposa, Que é uma ex-cheerleader. que é uma cheerleader. E você sabe com quem que ela está se relacionando? Não. Com o Valete, o O mosqueteiro. Hackers. Jaime Jaques Jr. E As aí? informações que eu recebi ontem é que ela está saindo com um jogador do Miami Heat. E aí eu tenho visto a minutagem do Hacker Jr. diminuindo nos últimos jogos. Será que é algo Miami direcionado? ganhou nesse domingo do Charlotte, né? Interrompeu 10 vitórias. derrotas seguidas. Exato, né? 10 derrotas. Eram 10 derrotas seguidas do Miami. Ganhou Pior aquele do momento da Charlotte, história da do Ella Spoelstra. Spoelstra. Disparado. né? E amanhã enfrenta o Golden State. Eu não sabia dessa. Então, vamos aguardar, vamos ver. Eu vou até pesquisar mais para amanhã na transmissão. Trazer essa 8h30 da informação noite. importante. Imagina, ela, que agora está solteira, ela está na dela, ela faz o que ela quiser da vida. Mas ela está entabulando um relacionamento com um jogador do próprio time, do Loucura, marido, hein? do ex-marido. E a minutagem dele tá caindo mesmo? né? Ontem ele jogou 6 minutos. Porque a queda do Miami é geral, né? Sim. Então a questão é identificar uma queda muito específica desse jogador envolvido com a ex-esposa do técnico. Vamos É aguardar. uma Esse situação- é um assunto que eu vou particularmente estudar. Já pra teve hoje. algo no Brasil semelhante ou não? Não lembro, não me recordo assim de. Tem aquela história do. Qual que era o nome do técnico bonitão, o cara que treinou o Palmeiras? Alberto Valentim, Alberto Valentim. Esse é um dos Grande técnicos mais nome, bonitos. grande. Eu sou um Foi um cara, lateral direito inclusive de vindo muita pra cá, qualidade eu de peguei ataque. um Uber hoje muito bonito, o Guilherme. E ainda mais quando o Guilherme. nosso assistente Plínio, que ele manda, né? Ele manda a placa, O ele Plínio manda. também é muito bonito. Muito bonito, excepcional. O Plínio hoje está muito bem vestido, Sim, inclusive. mas o Guilherme era mais. Ele manda assim, ó, Ah, Guilherme, vou carro tal, placa tal e com tatuagem no pescoço. Falei, nossa, que riqueza de detalhes. Como assim? Não entendi. O Plínio, quando colocou- mandou pra mim, Tatua- olha, é o Beijinho?
Não, ele falou, não, ele tinha uma asa de um anjo no pescoço. Cara, realmente extremamente anjinho. bonito. Cabelo E você ficou... preso. Ah, não, porque a asa, ela chama atenção. E O cara, você eu tô ficou na olhando, diagonal. Você tá na diagonal. Você vai olhar para aquela asa maravilhosa. Vamos ver se tem câmera, porque agora tem câmera, né? Não, que é esse bom Uber pra... não tinha câmera, mas pena. me chamou a atenção. Eu entrei já dando risada no Uber e o cara falou assim, bom dia, tudo bem, o senhor está feliz? Eu falei, estou porque eu já sabia que o senhor tinha uma tatuagem no pescoço. E o cara começou a dar risada Que também. abordagem Eu falei, que gostosa, abordagem hein? bonita, né? Eu falei assim, o nosso produtor, nosso assistente, Plínio, falou, olha, é um carro, é um T-Cross branco, placa X, Guilherme, tatuagem no pescoço e muito mais. Você tem certeza que você pegou mesmo? Foi um carro mesmo, um aplicativo? Foi. Ou você tá vendo Eu mando para você depois. Não, prefiro Se o evitar. senhor quiser pegar o telefone do Guilherme, que é um cara, né, ótimo Ele motorista, faz corridas individuais maravilhosas, e ótimo motorista, o ar-condicionado no ponto certo, maravilhoso. Guilherme. Cheguei em segurança. Guilhermo. Guilherme, um cara bonito, cabelo preso, né, com um alargador na orelha, mas casado, já que o senhor quer uma ficha completa, casado. Fale do Guilherme para sua ex-esposa hoje. Vou falar. Muito bem. Falar. Para quebrar o gelo. Sim, para dar uma quebrada. Pode ser o sim. primeiro tema, acho que vai dar certo. Pode ser, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Você quer começar com o quê? Com um bracket? Na verdade, já começou. A gente Sim, tá falando mas que é de algo NBA. diretamente com o NBA. Lembra, hoje eu narro, segunda-feira também. Orlando e Lakers. Mais cedo, Orlando Jogaço. e Lakers, né? E os Lakers aqui perderam na volta do LeBron no último sábado. Não é que perderam. Foram No segundo tempo pancados. foi esmagado. E você comentou esse jogo, e você quase comentou um jogo com uma marca histórica. Sim. Quase um quádruplo duplo aconteceu, que é quando um jogador tem pelo menos 10 em 4 quesitos dos 5 principais do jogo. 4 fundamentos, exato. E o Josh Giddey, por 2 roubos de bola, não teve o raríssimo quádruplo duplo. Você sabe qual foi o último jogador a ter? David Robinson. Ah, você estudou. Não, e dos 4, E né? quem mais? São 4 Hakeem jogadores. Olajuwon. Nate Thurman, na ordem. Alvin Nate Robertson. Thurman, que é um dos maiores calvos da história da liga. Exato. Nate Thurman. Aí o Alvin Robertson. Depois Hakeem Armador. Olajuwon e David Robinson. E a curiosidade é que o Alvin Robertson é o único com roubos de bola, né? Então o Josh Giddey ia fazer o segundo. Porque normalmente, você ter 4 fundamentos com pelo menos 10, o David Robinson, o Nate Thurman e o Hakeem Olajuwon, jogadores grandes, eles vão ter facilidade de dar tocos. Tanto que a expectativa do próximo quadruple-double de quem que é? Do Girafales, né? O Embanyama. Como que o senhor fala também? Girafa da girafa alienígena. alienígena. O David Robinson foram 34 pontos, 10 assistências, 10 rebotes e 10 tocos. Então, um quádruplo duplo. 10, 10, Em 10. fevereiro de 94. Foi o então, último. já tem 31 anos a última vez que um jogador conseguiu essa marca. O Hakeem Olajuwon, em março de 90, teve 18 pontos, 10 assistências, 16 rebotes e 11 tocos. O Alvin Robertson, em fevereiro de 86, teve 20 pontos, 10 assistências, 11 rebotes e 10 roubos de bola. E o Nate Thurman, com o Chicago, Foi o primeiro. em outubro de 74, teve 22 pontos, 13 assistências, 14 rebotes e 12 tocos. Então, Esse é algo muito raro bem na história da representativo. NBA um jogador ter 4 fundamentos com pelo menos 10, que é o chamado quádruplo duplo, e quase o Josh Giddey do E ele Chicago foi Bulls. sacado no final do jogo. Eu acho que se ele tivesse permanecido, por conta do Lakers ter jogado com o time reserva, acho que se ele tivesse um esforço aqui, ele poderia ter brigado por esses 2 roubos de bola. É óbvio que não tinha necessidade, o time estava ganhando de 30. Disparou total, né? Não precisava. Mas o que chamou a atenção foram as 17 assistências, né? 17 assistências é um número bem significativo. Você vê aí que tem quadruple-doubles 10, 10, 10 ali no limite. E o cara teve 15 pontos, 17 assistências, 8 roubos de bola. E era uma volta do LeBron, uma expectativa. E não somente a volta do LeBron. Voltou o LeBron, voltou o Hashimura, voltou o Austin Reeves, né? Em relação ao jogo de quinta-feira que nós Doncic fizemos. também. Doncic, Finney Smith. Doncic, 29 pontos no primeiro tempo. Depois, novo. só 5 no segundo. O Lakers, 21 turnovers. Resultaram em erros. 27 pontos. O Doncic teve 7. Então, te pergunto, Muita bola na mão dele, né? o Tá que é centralizando. atualmente, te pergunto, o que é atualmente o Los Angeles Lakers? É uma caixinha Do que de se surpresas. É um time que mostrou uma deficiência numa noite. Capricha, que dá muito Da view. repercussão? É. Cara, ainda falta. Eu acho que o Lakers, nesse momento, eu acho que o encaixe inicial do Doncic, que a gente tinha dúvidas, teve um primeiro momento, uma imagem bem favorável, por conta do talento individual inegável, mas a gente sabe que para uma série de playoffs, para uma temporada ainda que vai acontecer a partir do mata-mata,
a gente pode ver o Los Angeles Lakers sofrendo bastante. O fato de você não cuidar da bola, ou de o Doncic somente ele querer produzir ofensivamente, ou tentar articular as coisas, ele vai exagerar no número de erros. A gente vê Ele time... teve autocrítica, falando, não posso cometer 7 Sim, turnovers. não Ele pode. falou. Tem que ter. E tem um detalhe também. As formações escolhidas pelo J.J. Redick nesse jogo especificamente, ele trouxe Gabe Vincent, Jordan Goodwin e Luka Doncic juntos, 2 caras mais baixos e 2 caras. O Goodwin, ele é dedicado, mas ele não é um excepcional defensor. O Doncic, ele vai ser sempre explorado na defesa. Sim. E mesmo tendo o Doncic com 29 pontos, eles vão atacar o Doncic. Por exemplo, o Matas Buzelis, ele fez uma jogada pra cima do Doncic que Eu ainda não culminou na narrei o jogo enterrada dele, mas maravilhosa. ele é o salsicha. O Buzelis? É o salsicha do Scooby-Doo. É a cara do salsicha, Cadê cabelo. você, meu filho? É o salsicha. É, parece salsicha. Temos aqui o resumo do Temos momento. aqui o bracket do momento. No momento da segunda-feira. Nessa segunda-feira. Para quem está acompanhando agora a primeira Exato. exibição de Jaracas, que é Exatamente. toda segunda-feira às 7 da noite. Cadê aquele bracket maravilhoso, ó? Lakers no momento em quarto quarto. E fica a questão também, o LeBron e o Hashimura voltaram não 100%. Sim. Hashimura com problema de joelho. Imunidade O LeBron controlada. está cuidando da virilha dele, que é uma virilha sagrada. Fica a questão, o dilema, o limite entre a volta do LeBron, principalmente, Foi precipitado, eu achei. e também a questão de disputar vaga e, ao mesmo tempo, preservar para abril, que está chegando a hora do playoff, momento de decisão, momento que o filho chora e a mãe não vê. E tem um detalhe aí que a gente está podendo ver. E hoje os Lakers começam, segunda-feira, partidas fora de casa. Eu contra achava- Orlando hoje, em Indiana, Quarta-feira e back-to-back, quinta em Chicago. Chicago, Sábado em Memphis. Memphis. Depois tem Houston em LA na segunda que vem. Então, esse é o detalhe. A gente está vendo ali ó, o Lakers em quarto e o Memphis em quinto. Muita gente está se falando de um possível cruzamento entre Lakers e Warriors. O Warriors está praticamente com a 6ª posição, apesar de uma evolução do Minnesota, você tem o Warriors ali com uma condição consolidada na 6ª posição. Para isso acontecer, os Lakers teriam que assumir a 3ª posição para encontrar o Golden State numa primeira rodada. Eu acho até que o Lakers está seguro nessa 4ª posição. Acho que eles vão segurar essa 4ª posição. Então, nesse momento, o Lakers tem 2-1. Olha como o jogo de sábado que vem é importante em Memphis. O Lakers tem 2-1 no confronto direto contra a Memphis e vencendo esse jogo especificamente, se abre 3-1, ou seja, campanhas iguais, você vai ter vantagem. Então, imagino eu que o Los Angeles Lakers ele vai defender essa 4ª posição com unhas e dentes para justamente fugir de um Golden State Warriors. E aí, pensando que vai ser o suficiente com o Doncic, sabendo que o Doncic fez um ótimo trabalho contra o Thunder o ano passado, de ser o desafio do Thunder numa segunda rodada de playoff, possivelmente se isso acontecer. Então eu acho que os Lakers vão defender essa 4ª posição. Em relação ao jogo de sábado, eu achei precoce o retorno do LeBron. Quando eu cheguei Mas gostou que você comentou o jogo? Não, sim, para fazer a transmissão do Prime no sábado à noite, quando falaram, olha, o LeBron vem para o jogo, eu falei, cara, legal, ótimo para a audiência, para o Los Angeles Lakers, mas eu achava muito mais prudente o cara voltar hoje ou numa quarta-feira contra o Indiana em ascensão, do que você pensar ali num jogo contra o Chicago Bulls, que era assim, era um jogo ganhável. E aí entra o tiro e sai pela culatra, porque você traz todo mundo e toma um time, toma 30, vem essa discussão. Sim. Qual é o Lakers que nós vamos ver daqui pra frente? Então, assim, o Lakers se colocou nessa posição, nesse momento de, cara, será que a gente tá bom o suficiente para brigar realmente de fato? Será que o fato somente de juntar talento, Luka e LeBron vai ser suficiente pra gente sonhar com um título? Eu acho que é pouco. Eu acho que pode acontecer coisas favoráveis, mas essa amostra de um Chicago aí também, desfalcado. Já dispensaram o Alex Len, né? Dispensaram o Alex Len? Porra. Tá indo embora. Estão falando que até o Shake Milton também vai embora. Também não tá jogando nada. Também não tá jogando nada. Eu acho que carece de jogadores para garrafão, por exemplo. Além de ser... E olha que o Chicago... o Jackson Hayes, seu principal, já é um grande o Chicago, por exemplo, ele teve, além da vantagem do aproveitamento do segundo tempo da bola de 3 incrível, e de ter aproveitado os erros dos Lakers, teve vantagem dentro do garrafão sem ter um Vucevic dentro do garrafão. Porque o Vucevic é um cara que espaça, é um cara que faz o passe, um cara que trabalha fora do garrafão, não é um cara de garrafão, mas ele proporciona espaços. O Kobe White batia pra dentro como se estivesse na casa dele. O Matas Buzelis a mesma coisa. Buzelis total. Então, assim, essa fragilidade Agora, de garrafão na conferência foi do exposta. domínio que tem o Thunder, inclusive no domingo ganhou dos Clippers, em Inglewood, né? O Kawhi errando o arremesso final, praticamente. Aí o Kawhi, ó. O Kawhi voltou. Quem jogou bem foi o Ben Simmons, hein?
Nossa, muito bem. Ele deu um corte no Caruso ali que eu falei, nossa. Não, mas depois ele errou uma bola também errou. inacreditável. Mas é o padrão Ben Simmons, né? Não, mas os Clippers até estavam com 5 vitórias seguidas. E 8 seguidas em casa. E foi um time que a gente até falou recentemente, meio que ignorou, mas evidentemente com a defesa que tem, muito forte, com o Van Gundy assistente técnico, e com o James Harden jogando muito bem regularmente. Sem dúvida. Teve uma arrancada de 5 vitórias. Esse é um time veterano, experiente. Se realmente avançar via play-in, junto com o Minnesota, se realmente for Minnesota e LA Clippers, o Oklahoma City Thunder já vai ter na primeira rodada um belo desafio para tentar calar os céticos, que falam, é um grande time, está muito bem, mas não tem conquista no currículo para se credenciar realmente como favorito. Mas o fato que ontem, no domingo, o Holmgren não jogou, que é fundamental no time, o J-Dub também não jogou, e o time ganhou fora de casa. Varreu o Clippers na temporada. 4-0 e ganhou já tendo a melhor campanha da conferência. Já é o campeão da regular pela da conferência. Mesmo assim, ainda mantém intensidade, o que mostra a força dessa equipe ainda desacreditada por alguns. Por muitos. Mas é disparado, quanto a desempenho em quadra, o melhor time da Conferência Oeste. E olha como tá pegado ali, também, né? Tá? Porque o Clippers, se tivesse vencido ontem, ele assumiria a 6ª posição. Porque ele tomaria o Golden State, porque ele tem vantagem contra o Golden State em confronto direto, apesar de ter um confronto entre as equipes, né, nessa temporada. A Minnesota faz 3-0 nos Clippers, por isso que em caso de empate, Minnesota estará à frente do Los Angeles Clippers nessa colocação para play-in, 7º e 8º. Mas é uma diferença. Olha o quanto é importante o jogo amanhã, sem Stephen Curry, aparentemente. Mas ele vai para Miami. Ele vai para Miami, ele vai viajar porque tem um calendário aí também de visitante, o Golden State. O Golden State tem um calendário até bem tranquilo. Tem muitos jogos fora de casa, tem 5 jogos fora de casa até o final, com equipes com campanha abaixo de 50%. Então dá para manter essa 6ª posição segura o Golden State Warriors. Mas na semana que vem, também transmissão nossa, na quinta da semana que vem, tem Golden State Lakers, último encontro em Los Angeles. Entre LeBron e Curry, espero, né? Estejam todos lá. Na temporada, que tem sido sempre um jogo icônico. Sim. O embate entre Golden State e Lakers. Recentemente também. Esse ano, agora esse jogo com adicional, que são equipes que se firmaram como equipe de playoff. Em outras ocasiões, principalmente o Golden State não estava nesse padrão. E eu vejo também do play-in, tá falando de Minnesota, de Clippers, mas tem a disputa também lá para 9º e 10º, né? E fica a questão do Phoenix Suns e o Dallas. A mesma campanha, mas só que o Phoenix tem vantagem no confronto. Por isso que o Phoenix aparece ali, tá 3-1 e não jogam mais durante a temporada. E o Phoenix em ascensão, 3 vitórias seguidas. Exatamente. Kevin mas Durant. O Dallas, o que tem? Anthony Davis, recentemente, jogando golfe e fumando um charuto. Acho que para o nosso grande general manager do ano, o Nico Harrison, grande responsável pelo advento Tesouro em LA, e que é um cara com formação até militar, essa imagem do Anthony Davis recuperando de contusão com um charuto jogando golfe, não é a imagem, acho que ele tentou passar quando falou que o Luka Doncic não era o cara ideal para seguir como o nome da franquia. Ou apostando num cara que também gosta... Troca um cara que gosta de narguile charuto. E lasanha para um cara que joga golfe com um charuto. E não 100%, que está machucado. Né? O cara está machucado, o cara tem que se cuidar. O que vale para o Neymar, vale para o Anthony Davis. Vai se cuidar, vai ficar em pé jogando golfe no sol, fumando charuto. Ainda mais esquecendo no Dallas também. Pisa num buraco, vai agachar para pegar a bolinha. Eu vi um home run ontem, maravilhoso, inclusive. Não. Um home run de Chua. Você chegou a ver o top 10 ontem no Sport Center? Hole in one. Hole in one, é verdade. Home run é no beisebol. Cara, o cara deu uma pancada e a bolinha entrou de Chua. Se o senhor não viu, eu vou mandar para o senhor, porque assim, é um hole in one at the buzzer. Já narrei muito golfe. A última vez que eu narrei já faz uns 10 anos. Um cara com uma voz... O senhor fazia O senhor gritava também no golfe? Fazia algumas coisas assim, desespero para que acabasse. Que acabasse, né? Porque não acaba nunca, né? Não. E aí quando empata, vai para buracos extras. Aí é um desespero maior ainda, né? A transmissão é inacabável. O Tiger Woods está entabulando relacionamento amoroso com alguém. O Tiger Woods. É verdade, quem? Produção, por favor, Tiger Woods aí. Põe aí. Tiger Woods, nova namorada, girlfriend. O Tiger Woods era um cara fogoso, né? Tiger Woods a ex-esposa dele chegou a se internar, não era? Ele era o Michael Douglas, ele não chegou a se internar? Se não me engano, hein? Lembra dessa aí, pai? Do Tiger Woods ter se internado numa clínica
parar de transar? Pra dar Exatamente. uma acalmada? Ah, é a Vanessa Trump, a filha, uma das filhas do Trump, me É parece. só isso. É exatamente. O senhor chegou a pensar uma vez, se internar para pensar menos? Você só pensa naquilo, Dona Bela. Dona Bela. O senhor era do Douro Da Belo, escola- lá em Divinópolis, da não? escolinha. Não, depois dos meus programas aqui de Aracas, eu pensei em te internar. Ah, não, eu tô tranquilo. Exatamente. Aliás, hoje você encontra a sua esposa. Sim, Que hora? eu tô tranquilaço. Que horas? Em breve. Em breve. 8 da noite? Não, menos. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde? 5h30 da tarde. Luz do não, sol porque ainda. nós estamos fazendo o programa às 7 da noite, não é legal falar horário. Não, pode confundir a audiência. Então, Exato. Pode confundir a audiência? qual vai ser qual bairro que é? Granja Viana. Na Granja Viana, então, hoje, final da Exato. tarde. Você quer mandar um informante, um paparazzi? Exatamente. Estou Tá, aqui comunicando perfeito. com o Léo Dias aqui. Ele vai entrar em contato, vai fazer uma... O Léo Dias é bom porque ele paga bem, né? Uma cobertura. Se ele pagar bem, eu mando fotos pra ele. Porque o Léo Dias, ele pagou bastante Exatamente. pras meninas lá do Ney, né? Na chácara do Neymar. Eu estava vendo aqui também, porque isso aqui é um Sim. programa de NBA, e quando eu vi Imagino. o negócio do quádruplo duplo, do que quase o Josh Giddey teve, né? Ah, Eu fiquei pensando nos grandes recordes da NBA. E tem alguns recordes que podem ser inalcançáveis, pelo menos na teoria, mas tem uns até da era moderna que eu fico impressionado. Por exemplo, o Klay Thompson, né? 37 pontos em um quarto. isso é impossível. Cara com 37 pontos em um quarto, um recorde, um jogo contra Sacramento. Terceiro quarto. Isso é Estava assistindo. inacreditável. O cara com 37 pontos num período de 12 minutos. O jogo foi todo em função dele e ele foi perfeito. É inacreditável. É um dos... Pra mim... É porque geralmente, quando fala de recorde, aí vai lá, Will Chamberlain, Né, sim, aí ele Aí, banalizou. 100 pontos num jogo. 55 rebotes. 55 rebotes Não. num jogo. 50 pontos de média numa temporada por jogo. Aí sempre, não é asterisco, mas você é obrigado a sempre citar que faz parte de uma outra era. Exato. Que por ser de uma outra era, o jogo se desenvolvia de outra forma e torna inviável imaginar esse recorde ser alcançado. Não diminui o Will Chamberlain. Claro que não. Inclusive, esse fim de semana eu vi de novo, tem uma cena do Will Chamberlain já. Ele morreu no final dos anos 90, né? Ele, Mais nos um anos fogoso, 90, né? Mais um fogoso. outro, muito Homem das 10 mil mulheres. muito lascivo, um tarado, né? Praticamente isso. Basicamente um tarado. Ele, já aposentado, nos anos 90, ele entregando uma bola antes de um jogo entre Orlando e Nova York para o Pat Ewing e para o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, aparentemente, está novato nessa temporada. Então deve ter sido por volta de 93 essa imagem. O Will Não vi Chamberlain, essa imagem. em 93, ele ao lado dele é mais alto que o Shaquille O'Neal. E eu acho que ele faz questão de cumprimentar o Shaq de uma forma bem intensa, que o Shaq até dá uma dobrada. Acho que era uma forma do, ó, eu tô velho aqui, mas eu sou maior que você. Forte. E o Chamberlain é impressionante, é o típico caso, é questão de eras, né? Ele foi dominante, anos 60, Sem início dúvida. dos anos 70, então a gente acaba relativizando porque o jogo mudou completamente. Mas com aquela compleição física dele, com aquele domínio, se por acaso o Will Chamberlain fosse um jogador dos anos 80 e 90, era um domínio absoluto também de jogo. Exatamente. Era inacreditável. O cara realmente Pra é quem de não uma se outra lembra, momento. o Will Chamberlain trabalhou em Conan o Bárbaro. Sim, Com o Arnold Schwarzenegger. E o Arnold Schwarzenegger Arnoldo. era pequenininho perto do Will Sim. Chamberlain. ele acaba sendo atemporal. Mas a questão do recorde, como foi em uma outra era, a gente Sim. tem que sempre citar isso. Né? Daqui a pouco volta aqui a tela. Daqui a pouco volta o bracket Somos pra muitos gente jornalistas levar o aqui. leste, né? É só para ser uma Os conversa 37 simples. pontos num quarto Mas a gente começou até a ter impossível. tela agora aqui. Eu Sim, nem sei vamos só, enfim. Então eu estava pensando nisso do Will Chamberlain, como são recordes incríveis, mas tem que ser relativizar. Agora o Klay Thompson foi... 37 pontos E ele no também quarto. tem... E eu também acho que o Stephen Curry, a jararaca, que ainda bem que não é uma contusão tão grave assim, né? Graças foi a Deus. a pélvica, né, do Curry, foi na quinta-feira passada, né? Exato. Contra Toronto. Ele também, eu aposto que ele, na cabeça dele, fala, ok, eu sou o maior arremessador da história, e realmente é. Mas não é possível que eu não vou quebrar o recorde do Klay Thompson de 14 bolas de três em um jogo. Esse é bem quebrável. Não só por ele. Que foi contra Chicago. Então o Klay Thompson tem 2 recordes incríveis. 37 pontos num quarto. Esse 14 ele vai ser quebrado. Vai. Eu acho que vai ser quebrado. A gente teve jogos essa semana, por exemplo, o Van Vliet teve 9 bolas de 3. O Doncic no jogo de sábado contra o Chicago, ele teve 7 bolas de 3 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele acertou uma. O recorde do Doncic, por exemplo, são 9 bolas de 3 no jogo. Então assim, 14... Cara, eu tô achando que esse 14 ele vai Tá acontecer. demorando, então.
Porque assim, Tá pelo demorando. volume. Pelo volume. E o próprio Curry é um cara bem impossível de e tem um quebrar. contexto também, né? E 30 assistências. Scott Skiles. Do Orlando Magic contra o Denver Nuggets. O Denver que era um run and gun. Então, era propício para um adversário ter a bola nas mãos e às vezes fazia até te dar um pés. Eram assistências rápidas. Sim. Não precisava ir no 5 contra 5, dominar o jogo, olhar e selecionar e contar com o aproveitamento dos companheiros. Era o Scott Skiles envolvendo todo mundo, às vezes, em passes mais longos, porque o Denver jogava em run and gun, né? Na época do Michael Adams. O adversário. 30 assistências. Essa imagem, quando eu comecei, eu criancinha, lá em Divinópolis, sendo a NBA na Bandeirantes, nos anos 90, tinha muito clipe que passava, né? E no primeiro momento eu vi aqui no clipe a imagem do passe do Skiles por uma bola de 3, só que coisa trivial, tô colocando no clipe, para colocar no clipe, né? Um jogo Depois histórico. que eu olhando, falei, esse aqui é porque foi o recorde de assistência do jogador na história da liga. E aquela bola não era trivial só para imagem, mas era um passe para assistência número 30 do Scott Skiles. Então, 20 assistências é o recorde, por exemplo, do Magic Johnson, que é um dos principais jogadores no quesito, no fundamento. O Michael Jordan, até por curiosidade, como eu fui fazer Lakers em Chicago no sábado, eu fiquei vendo muito, né, jogos, até te passei um perfil no YouTube, um perfil americano muito legal, tem jogos antigos da NBC. Maravilhoso. Eu assisti um jogo antigo da TBS que era Michael Jordan contra Magic Johnson em 89. E é um jogo que o Michael Jordan tem 16 assistências. Então, quando as pessoas falam também, o Michael Jordan só pontuava e não assistia ninguém, não passava a bola, isso também é uma das grandes bobagens, né? O cara era muito completo, ele também fazia. Óbvio que não era a característica principal dele a assistência. Mas nesse jogo, por exemplo, o cestinha do time foi o Craig Hodges com 21 pontos. O Jordan também fez 21, mas ele contou com 16 assistências. Ele teve um jogo de Magic Johnson. Para vencer o Lakers em 89, você tinha que ter um jogo também diferente. Um repertório mais amplo. Repertório. Outro recorde aqui. Né? É programa de curiosidade, informação. Sim, daqui a pouco, mas já falamos aqui da situação dos Lakers. Do leste já. Já citamos aqui questões pessoais também. Se você está chegando agora, ele vai encontrar a ex-esposa dele hoje. Então, é uma informação fundamental desse episódio. Ele maravilhosa. Vai encontrar a ex-esposa dele. Já vamos aqui também do quadro Por Onde Anda Você? Por Onde Anda? Comentarista de NBA, Jorge Sá, está encarando aí um processo. Boa sorte para ele, para todo mundo aí, que tudo se resolva da melhor forma possível, né? Da forma justa, né? Esse que é o nosso. Já falamos de relacionamentos entre jogador e ex-mulher de técnico. Tiger Woods também. Também fogoso. Tá amoroso com uma moça aí da família Trump, né? Mas não estamos falando de política aqui. Política aqui a gente evita. Às vezes sai, mas aí... Naturalmente. Aí a gente flerta sempre com um ódio, né? E com muita irritação, né? AC Green. 1.192 jogos seguidos. Na loucura que é a NBA atual de maratona de jogos, e também, era maratona na época também, mas o jogo mais intenso quanto a desgaste, a velocidade, enfim, é um recorde também impressionante do AC Green, em especial. Ele jogou também no Phoenix, mas principalmente os Lakers, né? Mas eu lembro já para corroborar com esse recorde. Iron Man. O Iron Man. AC Green, ele teve alguns momentos também que ele entrava só para titular e depois ia para o banco e nem jogava. Só para manter essa sequência também. Acho que aí é golpe. Aí é golpe. Sabe que tá tendo um golpe na NBA atual? Qual o golpe? O golpe atual, sabe qual é? Qual é o golpe? Porque há poucos anos a NBA instaurou uma política para que as equipes não poupassem jogadores considerados All-Star, estrelas, né? Até estabeleceram um critério lá de que se o jogador teve uma seleção para o All-Star nos últimos 3 anos ou para a All-NBA, ele é caracterizado como uma estrela. Mas tem exceções, tem jogadores que são estrelas, mas não estiveram, né? Mas enfim, né? Com o próprio Klay Thompson, Jamal Murray também. Exato. E aí, qual que é? Ainda mais agora, em março. Março é um mês complicado para a NBA. Muito. Né? Aqui é um programa, uma conversa sincera. Verdade, exato. A gente ama o que a gente faz, mas a gente tem que ser verdadeiro com o nosso público. Primeiro, coragem! Coragem! Março. Né? O que tem de mais destaque em basquete nos Estados Unidos? Não é NBA. É o March Madness. É o basquete universitário. É o torneio final histórico e tradicional do basquetebol universitário. Então, ele já domina a mídia. É só perceber, por exemplo, que na semana passada, e agora também, agora vai ter na terça, a TNT americana, em rede nacional, não fez a NBA, que era o início do March Madness. Sim. Amanhã é a transmissão deles, do Golden State e Miami, por exemplo. É porque tem um gap, exatamente. O March Madness volta Quinta-feira. Por isso. Quinta não é TNT, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Né?
porque tudo gira em torno do futuro É da porque aqui NBA. no Brasil é difícil o público que acompanha basicamente só futebol entender uma cultura em que um torneio universitário tenha tanta atenção da mídia e do público também, Exato. acompanhando os jogos, são mata e são realmente uma loucura, por isso é March Madness. Mas é uma questão de cultura de décadas. Isso já pega muito contra a NBA em março, né? Junte-se a isso o fato de que é um mês que antecede o playoff, abril, e aí um time que já está garantido, ou com título de conferência, ou já com vaga bem consolidada, evidentemente que vai poupar jogadores. Exato. E o mês de março é o momento que tem mais isso. Jogadores sendo poupados E por os times lá da rabeira também. Isso eu vou completar. É isso. E aí também, junto-se a isso também, os times que fazem o famoso tank, né? Ou seja, não se comprometem, não se esforçam, porque sabem que derrotas favorecem em posição para a escolha do draft. E aí tem essa política da NBA. O que esses times, principalmente, Utah, Toronto, estão fazendo muito para burlar essa regra da NBA que tenta impedir que os times poupem estrelas nos jogos. Vai ver a média dos caras principais do Utah, principalmente, na hora do chamado clutch time. Eles entram em quadra e depois do intervalo saem do jogo da rotação. Somem. Eles são poupados. Exato. E aí a liga não tem nenhuma medida Exato. para combater isso, pelo menos até o momento. Então, por exemplo, o Lauri Markkanen, que é a estrela do Utah, a minutagem dele em clutch time, quando o Utah chega também na situação, porque também, né? Não joga. Tem que dar 5 minutos Exato, e a vantagem pode ter acima de 5, né? não vai jogar. Os caras não estão em quadra. Ganhando Eles ou estão perdendo. burlando a regra para não entregar tudo que podem, que também já é muita coisa, porque a derrota é interessante, porque chega em abril, maio, na loteria, o time com mas é menos aquilo, vitórias tem mais chance da escolha principal. Mas assim, eu acho... Então, mas aí, com isso aí, você não tem o que fazer. Porque quando, a partir do momento que você finge que o cara tá lesionado e o cara não joga, e eu vou te dar um exemplo. Quinta-feira nós fizemos Lakers e Milwaukee. Você Não viu tinha a família ninguém. da Eslovênia? Você viu a família da Eslovênia que aconteceu? A família saiu da Eslovênia, a mãe e 2 filhos, fãs do Luka Doncic, foram pra lá pra quinta-feira pra ver LeBron e Luka, o LeBron machucado, e o Luka não jogou contra o Milwaukee. E aí ela mandou, ela fez uma postagem no X, o Luka viu, e pro jogo de sábado, que o Luka voltaria, ele deu ingressos primeira fileira pra família. Mas mandou direto, ele viu assim, Ele ou viu. mandou para alguma... Não, ele viu, ela teria agradecido, olha, obrigado, e aí a notícia que chega é que o Luka Doncic viu a postagem porque ela marcou o Lakers, olha, marcou todo mundo, não sei se a assessoria dele ou ele viu. É porque é questão de porque sorte imagina, também, né? você sai da Eslovênia, mas assim, você controlar quem tem que estar em quadra, quem manda é o treinador, na clutch time. Agora, o que é sacanagem é o time falar assim, o cara tá com uma lesão no dedinho e o cara não jogou. Né? Então, assim, é muito chato isso. Então, agora, a partir do momento que o cara está em quadra... O Juninho tava, 17 O Juninho pontos. tava e arrebentou. E um outro caso também, falando de jogadores que jogam, que não jogam, aconteceu isso com o Joe Ingles, do Minnesota, que o filho é autista. Uma bela Foi, ação foi no primeiro jogo e o Chris Finch não sabia e não botou o cara pra jogar. O filho foi no ginásio pra ver o pai jogar, o australiano, que tá em final de carreira, e o cara não jogou. O que o Chris Finch percebeu? Pô, o garoto vai no outro jogo, eu vou botar o Joe Ingles de titular. Há muito anunciar tempo. o nome do pai do garoto. E aí foi uma comoção. 6 Realmente, minutos zerou. ele Mas zerou, não jogou importa 6 isso. minutos, mas não Isso importa. é O filho dele viu o pai jogando. Então é um caso diferente. Mas é o risco, né? Eu acho que a NBA se preocupar diminuindo o back-to-back para que o cara jogue em noites consecutivas, agora achar que vai influenciar o treinador, o Utah, que está mais pensando em perder, sonhando com o Cooper Flagg, com o Ace Bailey, com o Dylan Harper, com quem quer que seja que venha do draft, os caras não vão botar o time principal para fechar jogo. Não vai. Aí você falou que o Cooper Flag estava machucado, ele voltou e tá jogando bem. Tá no jogando torneio bem. final. Olha, e eu aproveitei esse final de tornozelo. semana, porque assim, eu tô sendo muito crítico em relação ao rapaz, porque o que ele cogitou a falar de não ir para a NBA, para permanecer mais um ano no universitário, para mim é uma das maiores bobagens que eu já ouvi e li na minha vida. Não, mas ele tá com medo Porém, de jogar em Charlotte, Washington. Com medo não, a família dele é torcedora do Boston Celtics, o cara quer mamata, meu irmão. Agora, Ele quer ir pra Boston? Não, eu não sei se ele quer ir pra Boston, mas que a família inteira é torcedora do Boston Celtics, ela é. Os pais Quer jogaram ser o novo basquete. o Larry Bird. Os pais moram em Maine.
O Maine Celtics é o time da D-League do Boston Sim. Celtics. Eu tenho certeza que o pai e a mãe, que são... A mãe chegou a declarar, hoje eu visto azul, mas eu vesti verde a vida inteira. Ele quer fazer uma ponte pro Boston? Não, pô. Eu só igual- sou o Boston sabendo ele disso. quer igual o- eu ofereço vários caras pra primeira rodada. Pra o pique- Cafu jogou no Juventude, Pra fazer aquela Pra ponte voltar depois pro ir Palmeiras? É, aquele esquema maravilhoso. faz uma pontezinha aí e vai pra Parmalat, Boston. Foi maravilhoso. É, cara, mas Mas assim... você sabe, pra Liga seria maravilhoso, né? O cara ir pra Boston? Nossa Senhora. Seria, lógico que seria. Fantástico. Mercado incrível. Imagina Doncic nos Lakers e daqui 4 Cooper- anos o Cooper Flag já na Liga Em e Boston. pelo Boston. Saindo de Charlotte, por exemplo, indo Ah, pra é Boston. muito melhor, hein? Para com isso. Não, Deixa seria ele legal, fazer não, ir pra mas no Boston. primeiro momento, deixa, não. deixa essa mamata Ele é aí. bom, ele é bom o suficiente. Não, Aí eu deixa vou essa fazer mamata. o Pra que eu gente vai falei. ser melhor. Não. Ele é bom o suficiente. Eu vi muito dele nesse final de semana, não nos jogos, a temporada inteira. Fiz um apanhado de momentos do Cooper Flag na temporada. Ele é realmente um cara diferente. E do jeito o que time ele de é, Duke é bom, hein? do O jeito Maluac, que ele né? é, ele indo pra Charlotte, pra Washington, pra Toronto, pra Utah, vai pra não. onde for, ele pode ser um cara geracional de colocar o time no mapa. Agora, se ele não se acha o suficiente e quer moleza, essa geraçãozinha aí que quer coisa leve... Mas eu não quero ele nesse time. Não, por 4 anos deixa ele. Ah, não. Você quer ele já ir pra Boston com o Isso. Boston, com o Tatum, com o Brown? Não, abre pra mão ser de o alguém. campeão? Eu quero embate já direto. Qual, então? Eu quero audiência. Então fale aqui naquela Eu câmera. quero saber de Cooper Flag em Charlotte. Qual a troca que perder você... 4 anos em Charlotte, Qual- não é em perder, Washington. não é perder. Ah, para com isso, Qual não. é a troca que o Não, eu senhor vou chorar. faria pra ele ir pra Boston Eu agora? não sei. Você abriria a mão de quem? Brown ou Tatum? Não abre mão de Tem ninguém. que abrir mão de alguém. Ah, não. Você quer o quê? Aí é estourar o Lu cap. Cornet. Lu Cornet. Só ente. Pau, Só do pau. Cornet. Cornet pela pique, pela escolha 1. Cooper Flag, Luke Cornet. Isso aí é Carisma. é muito mamão com açúcar. É muito aí, né? carinho. Eu quero os grandes nomes, os Também grandes times quero. já. Desde Depois, já. eu quero... Seria uma história maravilhosa. Você sabe se de uma ele- coisa? Sabe o que não vai Michael acontecer? Jordan, quando foi pra Chicago não era nada. Chicago ia fechar a franquia. Um homem faria isso e ia manter o Brown e o Tatum. Red Auerbach. Ele ia fazer isso. Quem é Red Auerbach? O Pro maior público mais nome novo? da história do Boston Celtics. Exatamente. Red Auerbach. É um problema. Técnico que ele- dirigente, Só tem um problema. monstro. Ele já faleceu. Sim. Teria Então, que acho ser que no ele- copo. É, exatamente. Você Ele já não vai brincou ter- daquele do copo? De Não, virar não, o eu copo tenho e medo. trazer algum espírito? Eu tenho medo. Você tem medo? Tenho medo, muito Eu medo. já brinquei daquilo lá. Eu tenho medo de fantasma, eu Também tenho medo de... Eu acredito que existe coisas sobrenaturais, mas Também eu prefiro acredito. evitar o contato. Sim, Eu lógico. tenho medo. Eu peço isso pra eles. Eu tenho mais inclusive, medo dos fica longe. vivos do que dos mortos, mas eu evito também o contato. Ah, mas Eu um estou com o morto senhor também nessa. depende do morto, né? Sim, Isso sim. Depende. Um morto, Mas se assim, fosse para trazer o Red Auerbach, para trazer o Cooper Flag para Boston, eu acho que ninguém reclamaria em Boston. Pode trazer o espírito esse do conseguia. Ele velhinho. conseguiu. Ele arrumou um esquema pro Larry Bird. Sim. Não, ele é do esquema. Ele arrumou um Ele é esquema. do Larry esquema. Bird, né? Ele conseguiu várias trocas, vários jogadores de draft não eram draft, né? Aí, aparece. Em um curto espaço de tempo, a NBA produziu umas mais verdades da história. Com Magic e Bird. Sim. Os dois, Lakers e Celtics, olha que loucura. Imagina se um desses dois tivesse primeiro feito 4 anos numa franquia de mercado pequeno. Para com isso. Não sei. O Eu Magic não quero... Johnson, ele era maravilhoso. O Magic poderia ser Você tá comandante atacando o Cooper Flag aqui, Não. mas eu apoio ele Não. nessa luta para escapar de Washington, Não. Charlotte. Não, claro Eu que não. apoio muito, mas Não. muito mesmo. Eu quero ele num time grandão desde o primeiro momento. Depois. Não, eu quero audiência agora. Ano que vem já começa o Cara, a novo audiência, contrato. o Embarema Eu tenho- foi pra San Antonio e tenho ninguém falou pressa. nada. Não, San Antônio LeBron foi tem pra história. Cleveland e ninguém falou nada. Não, outra LeBron- história. Não, outra não é história. só por quê? O LeBron é de lá. Não, É sim, de Ohio. Só por isso. Era o Messias. Só por isso? Não, Só? Era o Messias do estado que não tinha ganho nada. Sim, A concordo. história já estava. Sim. Cooper Flag em Charlotte não tem essa história. O Embanyama é o time... Ele tá jogando em Duke, É o, que é em é o North time do Carolina. Popovich. É o time que fez a dinastia recente, alongada. É bem diferente. O Embarema só foi pra San Antonio porque os dois times que ele jogou na É bem França, diferente. bolinha quente. Os dois times que ele jogou na França eram Aí comandados falam isso aí. por ex-jogadores de San Antonio. Bolinha quente, falando do Pat Ewing. Também, No pra pri- Nova na, York. na primeira lá, né, na primeiro caso da bolinha, 85. Sim, que a O bolinha... draft levou ele pra Nova York. É o draft dirigido. É. Isso aí são teorias da conspiração. Eu queria o Você Cooper Flag em gosta? Charlotte, eu gosto. Ah, não. Eu gosto. Não Eu quero. queria ele em Charlotte. Eu já queria É um talento grandão. geracional, eu quero que ele transforme o Charlotte Hornets numa potência. Não, eu o time quero que ele no- nunca foi sede Não. de All-Star. Eu não tenho tempo É pra o isso. patinho feio Eu não tenho da tempo pra NBA. perder, não. Eu quero ir num grandão, mercado gigante. Eu quero Cooper Flag em Boston, Nova York, é por aí.
Eu já cansei desse mercado Nova pequeno. York é uma história, é uma situação diferente. Eu já tô... Não, eu quero mercado grande. Sim, mas Nova York tá 50 anos sem ganhar nada. Nova York é uma Nossa história. Senhora. Boston é apelão. O Boston é candidato ao bicampeonato. Boston é por causa disso, Da família. do paralelo com o que foi a chegada do Larry Bird. Não, Eu sim, gostaria. mais pra frente. Deixa 4 anos aí Não tenho de tempo. rabeira. Não tenho tempo a perder. Não, lógico que tem. O Eu senhor é um cara novo. Tem que dar certo. O senhor é um cara Não tenho 10 anos, tempo a perder. aparentemente não, mas o senhor é um cara Não, 10 anos aparentemente mais sim novo. também, porque eu sou clarinho. É, o senhor Não vem tem com essa 10 não. anos, não, Eu menos sou que branco. eu. Branco a pele desgasta mais rápido. Será? É só por isso, óbvio. Será? É óbvio, vem com essa Não sei, não. porque eu não- E você tem essa cara que você tem 50 anos mesmo. Não vem com essa conversa não. eu tenho Quem te 53. falou? A cigana que falou pra você que você não parece foi a mais cigana, jovem te não. enganou. Você tá cigana, velho não. mesmo. Eu tenho uma carinha E de você jovial. pinta o cabelo Não, também. não pinto, ainda Para não. de pintar e tira essa peruca Mandei também. até pro senhor, eu mandei pro senhor o shampoo verde Aqui. que pinta o cabelo? Não, eu não vou vi, mandar não. pro senhor, porque o senhor é um cara grisalho, eu vou mandar. O Draymond Green Sim. vai estar hoje no encontro seu com a sua ex-esposa. É Acabou mesmo? de mandar mensagem aqui. Pra, E ele também... pra fazer o quê, por exemplo? Pra mediar? É, Não, também, hoje é um que ele é- encontro tranquilo, cara. Ele é o novo Gandhi. E ele também agora Gandhi que nasceu 2 de estão outubro. falando que ele é Põe aí, candidato. Gandhi, 2 de outubro, vê se. Estão Gandhi falando que nasceu ele é no mesmo dia que candidato a defensor do ano, não no Gandhi. eu. Sim, O o Draymond Draymond Green. Green. Não, Você está embarcando nessa não, também? Não. Vi do nada, apareceu Não. isso. É porque ele fez E o aquele grande Mobley? jogo contra o Antetokounmpo que nós transmitimos. Ele Não, claro, anulou. óbvio. Ele anulou o Antetokounmpo. Tá, mas é um conjunto, até né? aí tem Dyson Daniels. Acho que o Dyson Daniels merecia. É que a gente sabe que Não, a mas NBA tem o não Mobley dá. também. Sim, a NBA não dá para os caras armadores, né? Deu o quê? Porque Gary Payton e Marcus Smart. Smart, é. É uma diferença muito grande. Assim, normalmente é para os caras grandes. Mahatma Gandhi, 2 de outubro, no dia que nasceu o Ricardo Bugarelli. Mas eu nasci no dia dele, né? Porque ele é bem mais velho que eu, né? Você, eu não sabia, olha a novidade. Você nasceu no mesmo dia do Mahatma Gandhi? Por isso que eu sou um E as cara pessoas tranquilo. acreditam em horóscopo. Não, eu sou um cara tranquilo. 2 de outubro é qual signo? Libra, a balança, um cara bem... Quais são as características de quem cara é apaixonado Libra? pela vida. Não, quais são as Que principais? mais? Eu vou Que ver mais? aqui. Ah, vem aí, vem aí. Eu vou ver que eu Entra não, aí no... eu não vou acreditar em você nessa. Qual que era Daqui o a nome pouco do- volta aqui. Não, vamos no leste O aqui. bracket Enquanto o senhor aqui. vem aí, vamos falar do leste. Não, Já que então a gente falou de você não vai Mobley, embarcar Dyson nessa do Daniels. Green, não, né? Do quê? De defensor não, do claro ano. que não. Não, não Mas é. sabe que eu gostei de uma fala dele recente aí? Era uma seleção de defesa, mas não ele o melhor Draymond defensor. Green achou absurdo, e aí depende de cada temporada, de cada contexto, que o Tim Duncan nunca foi eleito defensor do ano. Concordo. O máximo que o Tim Duncan chegou em votação foi número 3. Olha só, nem em segundo lugar ele foi. É absurdo. E defensor do ano é daqueles prêmios Cara, bem teve ano de polêmicos, defensor né? do ano não fazer parte da seleção Qual que de é o defesa. signo mesmo, hein? Libra. Libra, ok. Enquanto o senhor vê aí o signo de Libra, a gente falou do Dyson Daniels do Atlanta, o Atlanta com uma posição, vamos começar pelo play-in, com uma posição bem segura, por quê? Porque além de abrir 2 jogos de vantagem contra o Orlando Magic, tem ali um confronto direto interessante para acontecer junto com o Orlando Magic. Eu vou até checar oficialmente aqui, ó. Você tem Atlanta e Orlando 1-1, com 2 jogos ainda para acontecer, um em Atlanta e em Orlando. Então são os 2 duelos que vão definir esse 7º e 8º. Tá. O 9º e o 10º, É porque nesse o momento... O Orlando está alternando vitória e derrota. Exato. Não, o Paulo Banqueiro é o principal jogador do time, mas não E regularidade sem fez os isso. Jalen Suggs pro restante E da Atlanta, temporada. grande vitória contra Golden State no sábado, aproveitando também o Curry Vitórias em fora, né? sequência. Trae Young tá E sem jogando o bem. Jalen Johnson, que está fora da temporada. Mas o Okongo jogando muito bem, sendo muito dominante dos 2 lados da quadra. Você tem o Trae Young arremessando menos, confiando mais. E tem o bundudo, já que o senhor gosta, Josh Niang, o minivan. Tem um porta-mala robusto. Fez 6 bolas de 3 contra o Golden State. Churrasqueiro. Churrasqueiro. É o cara que cuida da churrasqueira. Exatamente. Entra É em um cara que você quadra, olha pra joga ele, um não pouco. é jogador de basquete, mas mata a bola. Chicago e Miami ali tem uma diferença mínima, mas o Chicago tem 2-0 contra Miami no confronto direto e tem ainda um jogo para acontecer em Chicago. O Miami que vinha de 10 derrotas seguidas, mas o Miami está seguro em relação, acho que não vai mudar esse panorama de play-in. 7º, 8º, 9º e 10º deverá permanecer Vai ser com isso. essas equipes. Não, vai ser isso. isso. Não deve tem como mudar. Vai ser isso. É o né? máximo se o Orlando ganhar esses 2 jogos contra o Atlanta num confronto direto, tomar esse 7º lugar de Atlanta e ter vantagem do primeiro confronto. Aí sim, isso pode acontecer, mas acho pouco provável. Em relação Libras. ali, Não, Libras aqui, por favor. Bucks, Knicks e Pistons. É Vamos no Libra representado primeiro. pela balança e é conhecido por sua busca. Então, Ricardo Pela justiça. Bugarelli. Eu lembro da Zorionara, que fazia Sim. o horóscopo em rádio. Tinha também um outro famoso. Ela que meu pai começava ouvia. citando alguém famoso e falava, não sei o que é de quê. Então, Você vamos lá. que nasceu entre os dias tal e tal, que é do Entre os signo dias tal. 23 de setembro e 22 de Exato. outubro. Ricardo Bugarelli é de Libra. Sim.
é representado pela balança e é conhecido por sua busca por equilíbrio Justiça. e harmonia nas relações. Exatamente. Pô, Calma aí, tá vendo? A maquiadora aqui Vou tá fazendo repetir. bullying, eu vou processar. É, Cabe A processo. Vitória e a Gabi também. Exatamente, Aqui. risadas. Risadas Vou aí contra a minha repetir. pessoa. Ricardo Bugarelli é de Libra. Sim. É conhecido por sua busca por equilíbrio. Fecha nele, por favor. Justiça. Repetiu novamente. Ricardo Bugarelli é de Libra. É conhecido por sua busca por equilíbrio e harmonia nas relações. Quer dizer, pela busca. Não quer dizer que você está encontrando. Não, claro que não. Você não encontrou até Buscar, agora. você pode buscar Mas o você é resto da sua conhecido por vida. buscar. Você está buscando Mas tem gente que não busca esse e não equilíbrio, encontrou. Você está buscando, não encontrou e Que aparentemente não vai encontrar. Não, é basicamente isso. né? Hoje Teimoso, justo, hoje é Áries, carinhoso, apaixonado. Não, isso aí... Ah, o isso aí você tá libriano é inventando. apaixonado. Hoje é Fazer Áries. o quê? Hoje é Áries, sabe por quê? Por quê? Porque hoje é aniversário do meu pai. Olha só. Manuel Afonso, nós chamamos. Ouve sempre os Jararacas. Sim. No celular, hein? Hoje também? O quê? Cléo Pires nasceu hoje? Aniversário de Cléo Pires. Aí sim. Cléo- Sting, o cantor, Xing. vocalista do The Police. Não é da minha The Police. época, né? Não é da época das nossas maquiadoras Não, e gerentes aqui que estão dando risada Maquiador da e minha também pessoa. no estúdio aqui, comando Sim. tudo no estúdio. Sim. Conhecido por ser corajoso, impulsivo e dinâmico. Você então que é de Áries, um abraço, um beijo O especial senhor para vai meu trazer pai. sempre O seu Manuel Afonso está em Tiradentes nesse momento, Olha mas só. está passeando e acompanhando. 88 o Jara- aninhos? 88. É, meu pai. Eu lembro que o meu pai também faz 88. 88 esse ano. Ó, Manuel Afonso, corajoso, impulsivo e dinâmico, com um forte espírito de liderança e paixão por desafios. Mande um Aqui, beijinho pro seu um pai. beijinho para o meu papai. Eu te amo. Ok? E Estamos horóscopo devendo aqui uma. Ele está me devendo uma pizza, uma redonda, né? Lá. Não, O que eu você que preciso ir até pediu. Divinópolis, porque ele não vem até aqui, Isso né? não configura dívida, porque você que pediu, não foi ele que prometeu. Ah, mas vamos Muito bem, lá. tá aí. Então já está definido. Então, março é assim. O Cleveland teve 3 derrotas seguidas, gol do Utah Ele não agora. interfere em nada. Tá 5 jogos à Perdeu frente de do Orlando. Boston ainda. Aí teve a viagem no Oeste, perdeu, mas e aí? É março. É março. NBA em março tem que ser, de alguma forma, Bulga, repensada. Também acho. Porque realmente é um período que é de espera para playoff, que aí é uma explosão, mas e o risco da contusão? Imagina o seu time concorrente a algo grande da temporada e perde um jogador relevante Sem em dúvida. março. É diferente, né? Não tem o porquê. Não pode acontecer isso. Não tem o porquê. Então o cuidado E acaba sendo se muito tiver grande. condição de poupar, vai Agora o poupar. ingresso no jogo lá continua o mesmo padrão. Exato. Então, ou seja, o público que vai e assiste em loco e paga o ingresso está pagando o mesmo de outros momentos da temporada que são muito mais quentes Exato. e recebendo muitas vezes um produto inferior. Como eu vi em matérias, eu concordei com isso É verdade. na imprensa norte-americana. Em relação ali a Que quarto, massa, quinto e ela me sexto também. Pistons, Milwaukee e Detroit Pistons. Apesar de uma diferença mínima aí, de o Milwaukee ter vantagem no confronto contra a Indiana, mas o Milwaukee Bucks sofrendo também, né? O Lillard perdendo alguns jogos e sofrendo com irregularidade. A gente não tem uma profundidade de elenco. Nós fizemos um jogo ali contra o Golden State e um jogo contra os Lakers. Por exemplo, o Giannis Antetokounmpo. Se você não tem o Bobby Portis, que é um cara que vem para descansar o Giannis na posição, você não tem peça de reposição no Brook Lopes. Você tem que, às vezes, trabalhar o Giannis como pivô. E o Lillard saindo, tem o Ryan Rollins. Ou seja, os dois principais jogadores não têm uma troca. Não tem. E aí você perde essa regularidade nesse momento. E no Então você momento vê o Indiana- Indiana no momento forte. Até né? quando teve a ausência de principais jogadores, ganhou um jogo lá em Minnesota. Hoje é aniversário o de Obi Miles Toppin Turner, muito bem. dos sem grandes o Siakam, defensores sem o da liga. Halliburton, sem o Miles Turner. Imagina o Miles Turner nos É a Lakers, hein? batalha aí pro mando de quadra da quarta e quinta posição no confronto. E os Lakers contra a Detroit, mas Detroit é uma batalha também para aproximar aí de Bucks e esse Indiana. detalhe eu até separei aqui. Nova York e Detroit na temporada tá 2-1 para Detroit. Ainda tem um jogo na casa dos Pistons e o Milwaukee fez 3-1 no Indiana. O Detroit, eu acho que o melhor encaixe para o próprio Detroit Pistons é justamente esse cenário de Nova York. Conversei recentemente com 2 torcedores de Detroit e os caras estão confiando no Detroit, podendo aprontar com essa rotação enxuta, com essa minutagem alta do Thibodeau contra o New York Knicks. Sabendo que o Jalen Brunson está machucado, a gente não sabe em que condição que ele pode voltar. Pelo menos uma E semana você tem um momento do Cade Cunningham maravilhoso. Detroit também tem o Jaden Ivey fora da temporada,
Mas Malik Beasley, Talvez candidato para sexto ainda homem. cria uma esperança de volta O dele Jaden em período de Ivey? playoff. Porra, seria demais. Pelo menos é o que estão oficialmente... Cara, esse Detroit ele pode Mas é aprontar difícil. sim contra Nova York. Nessa primeira rodada de playoff. O leste tá muito desenhado, né? Não deve fugir disso até o final. Não, fica a questão só do play-in aí, né? Como Se Atlanta confrontos e Orlando, Chicago e quem que Miami. passa para pegar o Boston? E se Atlanta e Orlando terão força suficiente para encarar Chicago e Miami. Impressionante como Chicago e Atlanta se transformaram em sinônimo de play-in. Todo ano Chicago e Atlanta estão no play-in. Todo ano. Os caras estão lá. Você vai bater o olho no final da temporada, eles estão no play-in. E Conferência Oeste, em contrapartida, você tem o Timberwolves vice-campeão da Cleveland e conferência. Boston sendo o jogo o mais esperado aí para a final de conferência, enquanto Sem dúvida. no Oeste aquela loucura, incerteza, indefinição. No Leste, realmente, a não ser que é algo que também pode acontecer muito plausível, que é um cenário de contusões, né? Um cenário de contusões. Se não houver nada muito impactante, é Cleveland e Boston realmente favoritos absolutos aí para Lembrando chegar que o Atlanta na foi o final de único conferência. time, né, com vantagem na temporada regular contra Cleveland e contra Boston. Impressionante. O Atlanta conseguiu vencer 2 vezes cada uma das equipes. É um Atlanta Hawks aí que às vezes é um leão de temporada regular também, né? O Atlanta Hawks que... Chegou em 21, chegou em final de conferência, né? Aquela contra de o maneira Milwaukee. precoce, aí todo mundo criou uma expectativa. Pareceu que ia, né, se estabelecer como um time recorrentemente no topo, mas foi muito pelo contrário do que aconteceu. Exato. Uma grande queda, e esse ano também com muita mudança de elenco, até no meio da temporada, né? Deixou aí, por exemplo, Bogdanovic, que agora está no LA Clippers. Hunter no Cleveland. DeAndre Hunter no Cleveland, enfim. Perdeu jogadores fundamentais, mesmo assim está aí em cenário de play-in. Então é isso, o março da NBA fica esse medinho, né? Fica também o time tentando burlar regra para ter a melhor escolha, pelo menos mais possibilidade de melhor escolha em draft. Então, é um mês complicado que antecede abril, que aí não. Aí outra história, vem play-in, que é uma ideia fantástica da liga, e vem playoffs, né? Então, agora, período de março, por isso que, nesse período de março, já tivemos aqui no Jaracas Podcast, Só tem um mosquito aí do lado nosso esquerdo, primeiro do outro episódio, lado. o nosso primeiro episódio. Acho que é o laqueio que o senhor usou, ele está chamando a Cadê? atenção. Agora já... Não, ainda está aí. Isso, arranca esse mosquito No aí. primeiro Muito obrigado. episódio do Jaracas Entrevista. Exato. E aí eu fico com aquela pergunta para você. Qual? Você gostou da performance do nosso convidado? Muito boa a performance do Paulo Mancha. Ele não foi um cagão, não? Foi um pouco, mas... Então, se ele foi um cagão, ele não foi bom. Não, assim, ele foi bom, sim, foi bom. Foi muito legal revê-lo, saber que ele está muito bem no Canadá, que ele está feliz com o que ele está fazendo hoje, trabalhando com vinho e... Ainda tem eu vi um cara fez o seguinte comentário. Então você quer aqui. Pô, mas será que ele tá bem no Canadá? Oh, Aí um ó o cara Boguete. mandou assim, cara, ele tá trabalhando com vinho e viagem, meu irmão. Se ele não tiver bem, quem que não gostaria de estar tomando vinho e viajando pelo mundo? Ou cuidando de viagem? Eu acho que que ele tá feliz. Faltou Faltou ele o quê? citar nomes. De ser mais Direto. contundente. Ficou usando iniciais. Pode Mas ser. eu não vou também ficar arrancando o nome da boca do convidado. Não, sim. Né? Se ele não falou o nome é porque ele não queria falar. Eu não vou fazer isso com ele, né? Faltou também citar, mas isso mostra como é rico também o convidado, o Mancha, né? Porque eu poderia ter falado de situações, por exemplo, que eu esqueci e vi depois nos comentários, né? Sim. Por exemplo, teve uma vez uma transmissão de futebol americano, que eu não lembro qual o jogo, acho que era até Super Bowl nos cinemas, que eu falei que se alguma coisa acontecesse naquele jogo, o Mancha ia, falei no ar, né? O Mancha ia tatuar uma borboleta lilás no cox. Ele ficou extremamente irritado comigo. É mesmo? Mandou até Ele não mensagem gostava desse depois. tipo de provocação. Não gostou. Não E gostou. aconteceu a coisa e não cumpriu? Não lembro agora. Porque Mas a aí- gente chegou a postá-lo, né, quando ele participou no nosso episódio especial de futebol americano, do Boticário. A gente falou que se o Buffalo Bills fosse campeão, ele ficaria Então, certamente ele ficou um pelado. pouco irritado. Mas esse negócio da borboleta lilás no cox, ele ficou bem irritado na época. Entendi. Podia ter lembrado isso, não lembrei. Teve gente que lembrou nos comentários também que eu perguntava sempre o que eram as folhinhas no capacete De Ohio State. lembra dessa E história? ele ficava muito irritado com isso também. Porque ele sempre Então, falava, né? Tinha que falar, né? Exatamente. Então, Que faltou a muita audiência coisa. rotativa, sempre tem alguém assistindo pela primeira vez, É alguém bom quer saber o sinal porquê. que tenha faltado. Sim. Porque foi uma conversa de 1h30. Se não tivesse Mas faltado fomos nada... bastante elogiados pela maneira como nós levamos a conversa. Eu tenho um amigo muito crítico, que é apaixonado por mim, eu amo também, o Ricardo, tem o mesmo nome, jogou basquete, e ele falou assim, cara, gostei demais de vocês entrevistando, porque vocês, né, deram espaço, vocês entenderam, vocês puxaram outros assuntos. Eu Era não outra- sou outra entrevistador, eu conversa. sou comentarista, mas a gente que fez, acho que um bom trabalho. Acho que por isso que nós estamos indo atrás de outros personagens. Quem?
Jorge Sá, eu acho que é um nome que a gente precisa trazer. A Luana, a falsa jornalista, acho que precisa trazer. Quem mais? Quem mais? Não Serginho falsa nada. Malandro. Ela é jornalista. É repórter da ESPN. É repórter da do ESPN. Sumaré e também da assessoria do marketing feminino do Corinthians. E também correspondente do RB Bragantino, que empatou com o Cruzeiro 1-1 no amistoso no último sábado. Eu vi Cruzeiro e Botafogo ocupando o final de semana com amistosos. Botafogo e Novo Horizontino. 3-1 pro Botafogo. Grande. O senhor gostou do sorteio da Libertadores? Eu gostei da escala do Sumaré. Colocaram o Vogan para narrar no sábado, Montenegro e sei lá quem. E Portugal e Dinamarca depois. Como assim? Ele é o principal narrador do canal. Exato. Aqui no Jaracas a gente discute também a escala dos canais. escalas de outros canais, de critérios. Mas critério nunca foi também forte achei lá estranho. Nunca foi forte. Também estranho o William Bonner não ter apresentado o Jornal Nacional no último sábado. Também não gostei. Deveria ter apresentado. Também acho. Faz tempo que ele não apresenta e a gente sente falta dele no sábado. O William Bonner, eu tenho uma história com ele. Almocei com o William Bonner em Paris, 98. E ele foi tão gentil, cara, que ele convidou eu e meu grande amigo. Não, a gente estava na mesa do lado. Porque era um restaurante, como que é um bistrô, né? Porque é muito bom, é muito requinte, né? Copa de 98. É um bistrô. Copa de 98, eu estava sentado numa mesa dupla, eu e Adriano Clincar, um grande amigo, um dos gênios da TV brasileira. E na mesa bem próxima estava William Bonner e Pompom, Luiz Carlos Júnior, que é o apelido carinhoso Pompom. Não sabia. Porque é um cara que se preocupa com a imagem, ele gosta de pentear o cabelo. Eu não sabia. Eu lembro ele é um metrosexual, Pompom, Luiz Carlos Júnior. Gosto muito dele, narrando. Eu na Olimpíada do Rio, eu vi ele realmente lá no Maracanãzinho se maquiando com 3 espelhos. Mas não sabia que o apelido do Luiz Carlos Júnior era Pompom. E o William Bonner, a gente falando em português ali, o William Bonner perguntou, foi muito gentil, vocês trabalharam, a gente trabalhava no Sumaré Brasil, e ele falou, o que você faz? Eu coordeno a transmissão, e você, ele era o chefe da parte gráfica, né, de chamadas, de tudo, né, o cara da criação dos canais ESPN, na época era a ESPN Brasil. E o William Bonner falou assim, cara, eu faço questão, se vocês quiserem conhecer lá o estúdio, o espaço da Globo no centro de imprensa em Paris, e a gente foi lá, cara. O cara foi muito gentil, muito legal. Não é à toa o grande nome do jornalismo da Globo dos últimos 30 anos. E ele foi muito, muito legal, cara. Por que a gente está falando do William Bonner? Não, porque a gente estava falando de escalas, que você sentiu falta dele de sábado. No último sábado ele não faz Jornal Nacional mais de sábado, há já algum tempo, né? Faz muita gente da rede. A Globo traz apresentadores de outros lugares, né? Para dar espaço para todo mundo. Então aqui visibilidade. Aqui, na verdade, isso aqui não é um programa, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma conversa. Sim, que por acaso tem algumas câmeras aqui, tem uma luz no meio da minha testa, por isso que eu estou me secando, lembrando até o Alborguete. O senhor secando assim, com toalha, eu lembro muito do boxe, que o boxe sempre tinha. E lembra também o histórico. George Foreman faleceu esse final de semana. A gente vai citar o obituário daqui a pouco. Tem? O histórico John Thompson, que foi o técnico de Georgetown. Cherry Tarkanian. Também técnico de time norte-americano olímpico, até que perdeu medalha de ouro em C88. Sim. Que ele, no jogo inteiro ele ficava com a toalhinha dele aqui. Então, que não é um O George Foreman, que muita gente essa juventude acha que o cara como que era, uma churrasqueira? Do grill. Que era o grill. Mas foram mais de 100 milhões vendidos. Ele ficou muito famoso com o grill. Não, sim, mesmo. O grill para essa juventude. O cara foi um monstro. O cara foi um dos grandes nomes da história do boxe mundial. Ele foi 2 vezes o cinturão do peso pesado. Lutou contra Muhammad Ali. Rumble in the Jungle. Cara, ele é um monstro. No antigo Zaire, em 74. Exato, uma luta clássica. Derrubou o Maguila também. O Maguila morreu recentemente. O Maguila agora viu o Foreman chegando agora e falou, não. Não, aqui você vem me seguir? Aqui não, queridinha. George Foreman foi histórico. Medalha de ouro, Olimpíada do México, em 68. Como você tem em 2 ocasiões diferentes, ganhou o cinturão de pesos pesados, incluindo anos 90, com mais de 40 anos de idade. Sim. Né, lutou aí contra o Alec. Essa luta é uma das mais famosas da história. E tem um grande murro dele no Clutch, que é o mascote do Houston Rockets, né? Também. Porque ele assistiu os jogos do Houston Rockets e o Clutch, que é o mascote do Houston, aparece de luva. E o George Foreman, ele fala assim, você tá de brincadeira. E o George Foreman dá um cruzado de esquerda que o mascote vai a nocaute. Eu tô procurando aqui, então, e que é uma conversa. Então a gente começa a discutir também. O que mais? O senhor escolhe o que o senhor quer discutir. O Voga narrou Montenegro e Gibraltar. Não pode. Meu pai do céu. Ela narrou o principal do futebol. Como é que colocam ele em Montenegro e Gibraltar? Não é um programa, aqui é uma conversa. Então, um direito meu como telespectador. Sim. Ele narrando Montenegro. Montenegro, para mim, é o Oswaldo Montenegro. Se ele estivesse apresentando o show do Oswaldo Montenegro,
tudo bem. Mas não, né? Que é um cara clássico. Também não gostei ontem também do Luciano Huck apresentando o programa dele. Acho que não deveria. Pode o Caldeirão do Huck, sei lá o quê, Domingão do Huck, botar outra pessoa no lugar Poderia também. ser? Também. É uma conversa Em homenagem? Só. Exatamente. O senhor gostou da vitória do Brasil sobre a Colômbia? E ontem também Alemanha e Itália, tinha que ser o Vogan também, ele é o principal narrador do canal. Concordo. Aqui a gente fica discutindo. Com multicampeões. Você tem mais mundiais? Uma discussão aí quanto a escala de TV, uma coisa assim? Cara, eu acho que critério nunca foi o forte lá. Tudo bem. Uma frase impactante, curta e verdadeira. Convidados. Mancha já foi. Já foi. Pode voltar um dia. Pode. Tem mais assunto. Quem mais? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro é um alvo que o senhor sonha. É uma das referências que o senhor tem, né? Quando acabar a temporada em B, a gente pode fazer uma linha de especiais com entrevistas. Sem dúvida. Por que a gente vai ficar falando de NBA em julho, agosto? Né? Aqui. Não tem como. Vai ter um Mundial de Clubes, que a gente pode até falar bastante de futebol. Mas a gente tem que fazer uma linha de entrevistados aqui. E pegar jogadores ali, vamos aproveitar, ver a tabela do brasileiro. Thiago Silva, que é um grande fã do senhor, que agora está podendo assistir, Renato Augusto. Jogadores que estiverem por aqui em São Paulo, depende do calendário, de a gente trazer para conversar de NBA. O Renato Augusto esteve com o senhor em Las Vegas. Sim, então. Te abraçando, fazer conversando sobre a NBA, acompanhando. Comentaristas também. Comentaristas. Vamos chamar o Eduardo Agra. Acho que vale. Vamos convidar o Agra também. Que não está mais no Sumaré, mas também vai dar o destaque dele para contar histórias. Nós falamos até na transmissão lá, né, mas vale o registro aqui de o basquetebol ficou mais triste pela perda do Vlamir Marques. Então, agora o obituário. Você já antecipou falando do George Foreman. Então, agora Vlamir Marques faleceu na semana passada e foi um dos maiores nomes da história do esporte nacional. É uma das referências. Disco voador também era o apelido, né? Gigantesco o Vlamir. O ginásio no Corinthians tem o nome dele, tem um busto. O primeiro busto de um jogador sem ser de futebol no Corinthians. E que é muito bonito. É do Vlamir, é um busto maravilhoso. Ficou muito bom. Feitos muito melhor que do Dwayne Wade. Sem dúvida. Muito melhor esse. Até do craque Neto, que foi feito recente lá no Corinthians, é meio esquisito. É o Birabelo. Parece o Birabelo, inclusive, é verdade. Eu acho que vale até na nossa pós-produção o pessoal colocar a foto do Birabelo com a foto do busto do Neto. Sim. A foto do busto de grandes estrelas, o pessoal tem dificuldade de acertar a mão. Agora, do Amauri e do Vlamir, o que foi legal, eles pegaram fotos, imagens da época deles como jogadores do Corinthians. Então, bem realistas. Eu estive presente recentemente. O Corinthians todo ano faz um dia do basquete. E eu fui convidado na última vez pelo nosso Gustavo Freitas, que é o coordenador do basquete lá, o Montanha. E eu estive presente, tirei foto com ambos os bustos. Maravilhosos os bustos. Reais. E legal que foi feita essa homenagem para os dois em vida. Acho que isso também é destacado, né? É fundamental. É uma perda gigantesca. O Vlamir é referência de uma época em que o Brasil era, no mínimo, a quarta potência do basquetebol. Sempre brigava por grandes títulos. Eu prefiro nem falar de perda. Eu prefiro destacar o que ele foi. O ganho que foi. Sem dúvida. O legado. Acho que, evidentemente, a morte é terrível, cada um lida de alguma forma, mas o mais importante é ressaltar a trajetória da pessoa em vida, do que ficar, meu Deus, que tristeza. É claro que é triste o sentimento mas que a gente é a lei da vida. Não vai ver, no caso aí da morte, né? Exato. No caso que a gente não vai ver novamente a pessoa. Mas o mais importante, acho que não é nem um choro, é exaltar a história, né, do atleta, exaltar que ele foi um grande nome com títulos mundiais, com medalhas olímpicas. Ele estava dividindo quadra com o Oscar Robertson, com o Jerry West. Ele já jogou em quadra com o Bill Russell nos anos 50, né, em Melbourne, né? E nos anos 60 com o Oscar Robertson e o Jerry West. Ele tem nomes históricos, ele tem nomes históricos ao lado dele. E a trajetória dele foi inacreditável. Foi legal ver eu fico buscando, igual um garimpo, imagens do Vlamir Marques em ação. Porque, infelizmente, naquele período, era algo mais raro. Né? Sem dúvida. Mas sempre a gente procura e acha alguma coisa, um vídeo em preto e branco, um vídeo rápido, um vídeo mais curto. Mas é muito importante manter viva o legado e a imagem do Vlamir Marques também como um grande atleta que foi. No caso dele, acho que ele foi muito homenageado de maneira merecida em vida. Eu acho que isso é muito legal, porque às vezes fica aquela saudade. A gente perde alguém repentinamente, né, e acaba tendo aquela sensação, pô, o cara não foi valorizado da maneira como deveria, fica, né,
às vezes um problema político, alguma confederação que não valoriza os seus grandes ídolos, um país que às vezes tem dificuldade de reconhecer, ainda mais o nosso país que foca muito no futebol e esquece os esportes amadores. E até o senhor que não gosta de choro, quando eu fiquei emocionado na transmissão lá do Prime, quando a gente fez a homenagem ao Wlamir, foi muito porque ele representou pelo basquetebol, e hoje a gente trabalha com basquete, mas de lembrar muito do meu pai, da relação de pai e filho. O senhor tem hoje, o senhor Manuel Afonso fazendo aniversário de 88 anos, eu tenho, graças a Deus, o meu pai vivo, o senhor Rubens com 87, e das lembranças do meu pai falando, de ouvir os jogos do Corinthians no rádio, na época do Amauri, do Wlamir. Meu pai era apaixonado pelo Rosa Branca. Eu, por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar em televisão, e logo depois o Rosa Branca acabou falecendo, faleceu muito cedo, eu queria proporcionar esse encontro do meu pai com o Rosa Branca. Como eu tive sempre o sonho de proporcionar o encontro da minha mãe, que é São Paulina, com o Miller. Sim. Minha mãe era apaixonada pelo Miller, pelo Careca, não teve. E assim, mas ganhou a camisa do São Paulo. Sim, porra, o gol 100 do Rogério Ceni na carreira, que é um gol em Barueri contra o Corinthians, eu tenho uma camisa exatamente igual àquela do Rogério Ceni, assinada do Rogério Ceni, para minha mãe. Acho que para ela é um presente maravilhoso. Mas assim, quando eu lembrava do Wlamir, e depois convivendo, trabalhando com o Wlamir, eu olhava para o Wlamir e eu lembrava do meu pai ouvindo no radinho. Meu pai recém-chegado em São Paulo, morando sozinho, ainda sem conhecer a minha mãe, e ouvindo no rádio jogos do Corinthians e se apaixonando pelo basquete. O basquete que passava no rádio. Sim. O basquete que era o segundo esporte do país. E para ser justo também, que é uma conversa justa também. Sim. Eu acho que o Sumaré, a ESPN Brasil, teve um papel fundamental também. Na manutenção. Na manutenção da imagem do Wlamir. Exatamente. Foi porque os últimos... eu não sei quando que ele estreou como comentarista da ESPN. Mais de 25 anos, certamente. Que eu lembro dos anos 90, ele ainda comentando a manchete, e pelos relatos que eu li, ele comentou também, deve ter comentado alguma Olimpíada, alguma coisa na Globo. Eu vi isso, mas eu não lembro dele na Globo. Eu lembro dele comentado a Olimpíada do Rio aqui pelo Sumaré. Não, sim, mas já estava há muito tempo. Já como homenagem, exato. Mas então, a imagem do Wlamir foi muito mantida como já velhinho, mas como alguém totalmente ligado ao basquete, a importância dele, pela ESPN. Exatamente. Se não fosse a ESPN com essa questão desse envolvimento direto, talvez ele teria ficado aí num limbo de lembrança do público muito grande. Como então, a maioria dos jogadores que foram bicampeões do mundo. Ele comentou o que ele fez. Na ESPN comentou muito o Campeonato Paulista, sim, numa época que tinha transmissão... Jogos abertos do interior, o tempo inteiro, tinha, né? Sim. Então isso é importante. A gente fica falando Euroliga, ele comentou, ele era muito ativo nos comentários. Como telespectadores, a gente questiona aqui a escala do Sumaré e tudo mais, né, e outras coisas mais. Tem que tirar o chapéu. Mas a gente valoriza também. Nós não somos o Raul Gil, mas eu tiro o chapéu nesse momento. Nesse caso, sim. E, inclusive, ele tinha um contrato vitalício lá. Exato. Que a gente sabe há muito tempo, que agora, infelizmente, com a morte dele, foi revelado para o público em um cara que ajudou muito, até porque a FIBA ela demorou para reconhecer o Wlamir como o Hall da Fama. E aí foi um trabalho feito pela própria ESPN, aí na figura do Marcelo Gomes, que é um grande produtor, um grande jornalista. Conheço. Um cara excepcional que coletou informações, vídeos, matérias, mandando para a FIBA e falar, cara, vocês precisam valorizar um cara que foi bicampeão do mundo, que tem 2 medalhas olímpicas de bronze, que foi 3 vezes seleção mundial, que foi um melhor jogador de um dos mundiais, em que foi campeão em 63. E esse cara vai passando o tempo e ficam esquecendo o passado. Os caras ficam muito no momento, de quem... para você ser elegível para um Hall da Fama da NBA e da FIBA, você tem que ter aposentado em 5, 6, 7 anos de diferença. E aí os caras ficam muito em cima do momento atual, esquecendo, às vezes, grandes nomes do passado. E ver o Wlamir homenageado pela FIBA por conta desse esforço jornalístico do Marcelo Gomes e de toda a equipe lá, cara, foi algo espetacular. Né? Eu acho que precisa ter todas as confederações mais atenção em dezembro relação faleceu de quem o Amauri, o Amauri, que era dupla, né, com Amauri e Wlamir. Com o Wlamir, né? Então porque realmente, né, não tem jeito. Quando os caras se destacam em uma outra era, bem distante, já com tecnologia não tão intensa como nos tempos atuais, exato, a dificuldade é maior de conteúdo e também acaba no reconhecimento, e não tem jeito também. À medida que você vai ganhando idade, você percebe que as novas gerações, elas realmente não se importam, na maioria das vezes, com o que aconteceu antes. Né? A gente vive um momento, agora em 2025,
que se você fizer uma pesquisa, principalmente ano passado, né, antes de uma série que foi feita pela Netflix, tinha gente que não sabia quem era Ayrton Senna. Ou o tamanho que ele foi. Com 20 anos, não, ou nem sabe direito. Esse aí aqui é um piloto, uma coisa assim. Tem gente com 20 e poucos anos não sabe. Mas por quê? Porque quando ele morreu antes da pessoa nascer. Exato. Então imagine isso para outros casos. É inevitável. Então, acho que o trabalho de arquivo e de destaque histórico é fundamental para diminuir isso. Porque é uma tendência das gerações ignorar e não ter o cuidado histórico, ignorar o que veio antes de você nascer. Exato. E o Vlamir é um caso desse também. Para chegar onde está, alguém começou lá. E se a gente hoje está falando de basquetebol e tem essa paixão em comum pelo basquete, eu lembro que me perguntaram outro dia, qual é o time do Rômulo Mendonça? Eu falei assim, o Rômulo torce para o Atlético Mineiro, para a Seleção Brasileira de Basquete, feminina e masculina, e recentemente, por conta da paixão que ele se envolveu com o voleibol, ele tem um carinho pela seleção feminina e masculina pelo vôlei. Brasil. Exato. Então, assim, é isso. Eu falei, olha a paixão, a ligação, o quanto é importante a seleção brasileira de basquete estar bem. O quanto esses caras lá atrás conseguiram conquistar ou não, ou se dedicar para chegar por exemplo, números tem expressivos. Na internet, na íntegra, um jogo entre Brasil e Yugoslávia do Mundial de 70. Exatamente. Que não é o último jogo, mas o Brasil ficou em segundo nesse Mundial. Né? Exato. Por exemplo, tinha um cara mais pontuando uma muito medalha... na época, era o Menon. Tem muita gente que nem Porque além dos cita o 2 nome títulos dele. mundiais, ele tem mais 2 vices. O Vlamir, o Amaury, aquela geração maravilhosa. Sim, 2 que começou em 48, né? Com algodão, com coisa e tal. Então, assim, o Menon pontuava demais nesse Mundial. É médico. Foi médico da minha mãe. Sua mãe. Menon. Exatamente. Na época era um cestinha. É claro que o esporte era outro, né? Sim. Muitos jogadores. A evolução faz parte. Mas ignorar o passado é uma bobagem gigantesca. Não pode ignorar. O Brasil tá lá, oficial. Exatamente. 59-63, basquete masculino, título mundial, o Brasil. Exato. Medalhas olímpicas, está lá o Brasil, medalha de bronze, né? Exato. Então, o próprio em 78 também, nas Filipinas, medalha de bronze também. Exato. Já com o Oscar e o feminino Jovem, também, recente. com o Marcel. Feminino é campeão mundial. Campeão 94. Mundial. Campeão mundial. Tem PAN aí, história. Eu até perguntei para... Tem medalha de prata, tem medalha de bronze. Para a Hortência no Bola da Vez que nós participamos. Porque, assim, aquele título mundial, eu tenho certeza, eu tenho convicção que se tivesse sido num outro ano, ou se o Brasil não tivesse sido tetracampeão nos Estados Unidos um mês depois, aquele mundial ele teria muito mais relevância. Porque foi um mundial na madrugada, com jogos na Austrália... E aí, no mês seguinte, o Brasil é campeão do mundo no futebol, num país que acaba olhando somente para o futebol. E é uma pena, eu tenho certeza que se no mês seguinte o Brasil tivesse perdido o título, essas meninas elas seriam muito mais valorizadas. E para quem é de São Paulo, faço um convite aqui. Tá tendo uma exposição Shopping Anália Franco. Pode confirmar aí para mim, produção. Só vê até quando que vai. Shopping Anália Franco, uma exposição sobre o título mundial do 94. Brasil em 1994. 31 anos já. 31 anos. Pode confirmar aí para mim, até para ver até quando vai. Eu não pude ir na inauguração, mas vou até esse final de semana, estarei de folga, vou até lá esse final de semana. Das coisas antigas, por exemplo, essa camisa do Iverson, uma camisa em homenagem ao Syracuse Nationals, que depois salvou Filadélfia e que foi um time da NBA de 46 até 63. Chegou em finais lá contra o Minneapolis Lakers, perdeu também para o Fort Wayne Pistons. 6 de abril. E essa camisa aí é Syracuse Nationals, uma Shopping Anália Franco franquia mesmo, inicial né? da Confirmado? NBA. Até 6 de abril no Shopping Anália Franco tem uma homenagem, uma exposição com itens inéditos, com histórias inéditas ali, você vai se apaixonar. Uma pena que eu não consegui ir no lançamento, porque as jogadoras que estão vivas elas estiveram presentes. E deve ter sido algo muito emocionante. A própria Hortência, que eu tenho muito contato... Não, mas tá ela viva? Acho que tem uma já falecida, eu acho. A Ruth está falecida. Mas ela não estava no Mundial, não, né? Acho que estava, não estava, não? Estava, não. Acho que tem uma... Não, eu tive a sensação de ter uma falecida. A Ruth, infelizmente, faleceu. A Ruth estava no PAN de Havana. Sim. A titular em 94 era a Alessandra. A Ruth estava e falecida. A Ruth estava no Mundial? Estava no Mundial, certo? Eu sei porque quando qual que era o elenco inteiro do Mundial? NBA House, a última edição da NBA House, a NBA levou para o palco Aqui não estava no Mundial, era a Marta. Não estava a Marta, estava a Leila, estava a irmã.
Tava Leila Hortência, Paula, Janete, Leila, Alessandra, Ruth, Simone, vai falando aí, produção. Cíntia, Ellen Luz, Adriana tava? Adriana Santos? Tava. E Dalila. Falamos aí todas. E aí a própria Hortência, ela falou que A Marta que não tava, se emocionou muito nessa exposição, porque ela viu algumas coisas lá que ela não lembrava ou não sabia da existência de... Então, assim, a Hortência que foi mãe, tinha sido mãe, ela voltou para jogar a Olimpíada. Roseli. A Olimpíada, depois ela é mãe, volta para jogar a Olimpíada, para realizar o sonho de Vamos conquistar falar uma medalha. certinho aqui, então. Ó. Na ordem. Hortência, Paula e Janete, né? Assim. Ellen e Adriana, Leila e Roseli, Alessandra, Cíntia, Dalila também, Sim. Simone e Ruth. Então confundi aqui a Marta, que não estava no tava. Mundial, mas estava Tava na Lila. prata em Atlanta. Exatamente, exatamente. E a Branca estava na Olimpíada, né? Também, estava na prata em Atlanta. Aí a Branca não estava estava no na Mundial. Olimpíada. E na Olimpíada que a Hortência tinha acabado de ser mãe, ela volta antes do tempo para jogar a Olimpíada. Ganhar a medalha de Que é prata. algo espetacular. Que foi a segunda Olimpíada dela, porque né, a primeira tinha sido em Barcelona e que o time não foi bem. Exatamente. Mas 2 anos foi campeão mundial. Era a possibilidade de ter sido campeão do mundo, ter sido mãe e falar, vamos defender aqui. E é uma prata com sabor de ouro, tá? Porque a seleção americana ela é praticamente imbatível. Porque é os Estados Unidos que perde na semifinal do Mundial, perdeu. se prepara para ganhar do Brasil, para se vingar do Brasil. Mas a vitória é histórica do Brasil. A vitória na semifinal. da semifinal de 94 é, para mim, o maior jogo da história do basquetebol feminino brasileiro. Estados Unidos e Brasil, a semifinal do Mundial de 94. Para mim, é o maior jogo da história do basquetebol feminino. E depois o título, a vitória contra a China. O título é lógico que o título é maravilhoso, mas eu acho que se até as meninas forem pressionadas, acho que depois de ganhar os Estados Unidos, apesar de ter perdido da China na temporada, na fase de classificação, porque a China tinha, né, a Zheng Haixia, que era uma gigante de 2-5, o Brasil era mais time que a China. Não, a questão é contra o time americano. O time americano foi algo Mas a preparação delas para Atlanta foi também algo fora de qualquer padrão. Sem dúvida. E aí realmente era inigualável. E era o início também, do mesmo jeito que Barcelona serviu para a globalização do basquete, de trazer, né, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, os profissionais para jogar em Barcelona e mostrar a NBA para o mundo, definitivamente. Em 96 também foi logo depois criação da WNBA. WNBA, sim. Então, assim, também era orgulho americano de se vingar do Brasil, uma Olimpíada em Atlanta, um time muito forte e também mostrar para o mundo, mais uma vez, que ia ter uma liga profissional feminina e a criação da WNBA mostrava muito isso. Então, e desde então, o time feminino americano nunca perdeu um jogo de Olimpíada, de torneio olímpico. Exatamente. Desde 96. Porque Mundial sofreu aqui no Brasil. Em Barcelona, o time americano foi só bronze, não foi ouro. No feminino. Aí eles falam assim, em Olimpíada, Barcelona, o feminino tem uma supremacia gigantesca. Sobreviveu na final olímpica no ano passado, porque aqueles Estados Unidos e França... Aquela bolinha no foi final no se último cai. instante que o time americano pôde comemorar o título feminino. Foi bem equilibrado, tive o prazer de narrar esse jogo. Você tem ali também. uma diferença menor também, porque assim a WNBA crescendo cada vez mais, teve um crescimento no último ano maravilhoso por conta da Caitlin Clark, também de audiência, de procura, que não mas foi para a ainda Olimpíada, longe... Né? A Caitlin Clark não foi para a Olimpíada ano passado, que foi uma polêmica. Apesar de longe de ser valorizada de verdade as meninas, né? Porque óbvio que elas nunca, infelizmente, não vão ter os mesmos salários dos jogadores, porém, da maneira como elas recebem, a diferença é tão gritante, isso precisa ser ajustado, e existe muito forte a possibilidade de lockout da WNBA para essa próxima temporada. Sim. Porque as jogadoras se reuniram e querem botar um basta. Tanto que, por exemplo, a Camila Cardoso, a brasileira, que hoje é o grande nome do Brasil, ela acabou de terminar uma temporada na China. Ela tem que jogar, não dá para jogar somente na WNBA. Ela tem que, depois da temporada terminada, de procurar um outro lugar, seja na Europa, na Ásia, para continuar jogando e podendo botar um dinheiro no bolso. Né? Igual a Brittney Griner. Exato, que quando foi muitos anos para a Rússia e acabou sendo presa na última vez ali por conta de politicagem. Todas fazem, né? Todas elas fazem. Então, assim, estão criando ligas, né? Tem a liga atual de 3x3 lá também, né? Também. Para ocupar jogadores de período. Possibilidades. Muito bem, a reta final aqui do Jararacas, né? Acho que todos temos, já tem mais de 80 horas. O senhor quer terminar com alguma frase da semana? Não, só citar que realmente o Boston, 6,1 bilhões, né, de dólares foi a venda.
né? Que franquia A maravilhosa. venda mais cara da história do esporte norte-americano. 6 bilhões. 6,1 bilhões, né? E foi impressionante, né? E se envolvendo qualquer liga. E o cara seja vendeu no NFL, momento bem, né? O time MLB, campeão. NBA. O cara vendeu, né? E o anúncio da intenção de venda foi pouco depois do título. Então já era uma coisa bem preparada mesmo. E 6,1 bilhões de dólares o Boston Celtics vendido. E também tá tudo bem com aquele humorista lá, o Trace Morgan, que vomitou Verdade, 10 minutos Miami e Nova York. de pausa no jogo em Nova Ele York. tá bem? Tá bem? Fez vídeo no hospital, falou que o time ganhou, então talvez foi ele envenenado, né? vai fazer isso de novo, foi comida envenenada, sei lá o quê. Nossa senhora. Mas é uma figura frequente, está sempre no ginásio, no Garden, o Trace No Morgan. primeiro momento eu achei que o cara tava meio borracho. Porque Eu não normalmente sei, eu não o pessoal sei. da primeira fileira abusa, né? É. Vira e mexe tem uma garçonete sendo trombada com um jogador, O LeBron tomando tem uma bolada, a garçonete caindo. dos jogos do Portland, que é impressionante. o Ela LeBron tem já um tocou alvo. 2 vezes. Ela tem um alvo toda hora. Então, mas Ela... tá tudo bem com o Trace Morgan. Muito bom. Mas foi uma cena terrível, né? Ele chamando todos os Jucas que você imaginar, Juca Kfouri, Juca Chaves, Juca de Oliveira, Juca Silveira, enfim, e interrompeu 10 minutos, porque se você tem esse problema na primeira fileira, você vai atingir a quadra, né? Me lembrou também um vídeo, depois foi até confirmar, já tem 14 anos, que viralizou na internet na época, de uma moça que chamava Aretusa, numa montanha russa, que ela começa a vomitar loucamente. Nossa, que por mais de 1 minuto. O desespero toma conta, né, de todo mundo que está ao redor. E quem tá Aretusa! frente, né? Ela estava na primeira fileira da montanha-russa, não? Não, eu não sei, mas ela vomita para todas as direções possíveis. Nossa Senhora. E uma coisa inacreditável. E eu fico pensando, isso há uns 14 anos. Sim. Nos tempos atuais, se a Aretusa fizesse isso, que o Trace Morgan fez, mas já é rico, né? Mas se ela fizesse isso nos tempos atuais, ela estaria fazendo merchan aí de sal de frutas, de remédio contra vômito, né? Estomacais. Porque atualmente é isso, né? No final do ano passado, a moça lá se negou a dar assento na janela e virou influencer, com milhões de seguidores de forma automática. Exatamente. Ela não tinha a menor condição de ser influencer de nada. Você via a gravação, a mulher não consegue nem falar direito. Mas ela aproveitou e capitalizou. Exato. Porque é assim. A Aretusa vomitou na época errada. Ela vomitou Aretusa, sem a mídia social a favor. Se ela vomita atualmente, ela chora. Fala, por que eu estou vomitando agora aqui? Agora não adianta mais. Sim. Não vai repercutir. Agora é forçar, agora, não é natural. Não, vomitar em casa até seria, mas se fosse espontâneo, se fosse de novo na montanha-russa. Isso há 14 anos, ela teria... Montanha-russa é um negócio que não me pega. O senhor vai em montanha-russa? Deus me livre, na menor condição. Eu também não sou, não. Eu fui sem querer naquele elevador do Hopi Hari, sem saber o que era. Ingênuo, né? Você sabe, libriano, cara. Mas você foi ingênuo. Em busca de equilíbrio e harmonia? Cara, harmonia. Eu falei, eu vou acompanhar a minha ex-esposa na época, que é muito... Inclusive, você vai encontrar com ela hoje. Que ela é muito corajosa. Ela falou assim, não, você vai comigo, tá tudo certo. A hora que começou a subir e a perninha fica no ar, eu já tava gritando, já tava passando mal. A hora que despenca, meu irmão, a hora que subiu, ficou ali em cima, por volta de 5 segundos, a minha ex-esposa, ela tinha um Twingo da Renault. Era e casado o Twingo já é um carro pequeno. Eu tava casado. Ele tava menor ainda, porque eu de uma altura de não sei quantos metros, eu vi o Twingo parecendo um besouro, um Twingo preto. Ele parecia um besouro. A hora que despenca, meu irmão, eu falei, cara... Tá aí um bom assunto para você abordar ela no quebra-gelo. Você lembra do elevador que eu fui com você? Comentei isso hoje lá, que ele tava falando negócio de... Apaixonado você faz muita merda. A verdade é essa. Beijo grande a todos. Se inscreva no Jararacas Podcast. Tá acabando já? Curta, compartilhe. Eu não sei quanto tempo tem. Se ligaram aqui, o relógio Eu não vi a hora que desligou, não vi o tempo que dava. Também não sei. Mas compartilhe, curta, se inscreva no canal no YouTube, mas você continue abraçando Rômulo Mendonça, Ricardo Bugarelli e o Jararacas Podcast no seu agregador favorito, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Obrigado a todos que acompanham a gente mais uma semana. Até a próxima. Não, eu ainda tô aqui. Não? Então, tudo bem, eu tô indo embora. Quanto tempo tem? Hoje sou eu que vou levantar. É porque ele vai encontrar a ex-esposa dele. Não agora, vai instantes. Vai lá. Tchau. Não conta ainda não. Me dê boa sorte. Boa sorte. Muito obrigado. Tchau. Tudo bem, essa foi a última imagem que você viu de Ricardo Bugarelli aqui no Jararacas. Você quer participar do programa? Mostra, cara, fica parecendo aqueles debates em que o candidato está presente. Apareceu. Só que não, você já foi embora, nem participar não. Tira o microfone dele.
Olha aqui, ó, eu vou até simular. Imagina que eu sou o candidato aqui, olha aqui. Então, na minha lista negra aqui, viu? Eu tô aqui porque eu tenho um compromisso com o povo. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com o cidadão. Meu adversário, aqui, foi embora, foi encontrar a ex-esposa. Não volta mais. Você quer participar comigo aqui no Jaracas Podcast, fazer uma dupla comigo, para a gente debater exclusivamente NBA? Nos comentários, me responda por que você merece estar nessa cadeira que está vazia agora e participar comigo, sucedendo o Ricardo Bugarelli, que encerra hoje a sua participação. Ele daqui a pouco está visitando a ex-esposa. Por que você merece participar comigo aqui no Jaracas Podcast e ser o novo Ricardo Bugarelli? Mande a mensagem e essa resposta nos comentários. Você, homem, mulher, enfim, que você seja, trans, tá liberado tudo. Aqui é um programa de liberdade. Participe Coragem! E ocupe essa cadeira sua. Ricardo Bugarelli acabou a sua participação depois do episódio número 25. Obrigado e até a próxima. Espero você.